Acho que tem que... Ah, tá. Deixa eu ajeitar aqui. Vocês conseguem ver a tela? O meu mouse? Ah, tá, beleza. Então tá. Então, boa tarde, né? Meu nome é Rafael e, primeiramente, eu queria agradecer à banca, né, o professor Luiz Eduardo Delbem e o professor Antônio Costa, que aceitaram participar da banca. E a minha dissertação foi intitulada Engenharia de Proteínas com base em evolução e interconversão funcional entre 5-hidroxisourato hidrolases e transgestinas. Minha orientadora é a professora doutora Mariana Quezada de Magalhães, meu orientador é o professor doutor Lucas Blais. Essa apresentação foi dividida em 5 partes. A primeira é a introdução, em que eu vou falar de pré-albuminas, transgestinas e HUases. Depois eu vou falar de justificativa e hipótese, os objetivos gerais específicos, a metodologia e resultados das proteínas de referência e das proteínas mutantes, e vou falar depois as conclusões e perspectivas desse trabalho. Ao longo da apresentação, eu coloquei um QR Code no campo dos slides, onde vocês podem ter acesso às referências que eu vou citar durante a apresentação. Então, inicialmente, as pré-albuminas foram identificadas em 1942 por Cabot e Seibert, independentemente, e na época eles chamaram esse composto de componente X. Só que eles perceberam que esse composto ele migrava mais rápido que a albumina sérica num gel de poliacrilamida, igual está mostrado nessa figura aqui, e por isso esse composto foi renomeado para pré-albumina. Só em 1958 que Ingvar conseguiu identificar a função desse composto, que na verdade era uma proteína, que fazia justamente o transporte de hormônios tiroidianos e o retinol. As estruturas deles estão mostradas aqui à direita. A síntese dessa proteína ela é realizada no fígado, quando ela é circulante na corrente sanguínea, e no plexo coroide, quando essa proteína é circulante no líquido cefalorraquidiano, dentro do cérebro. E só em 1986, mais de 40 anos depois que ela foi inicialmente descoberta, que ela foi renomeada para o nome atual dela, que é justamente transretina, porque ela atua no transporte tanto de hormônios tireoides quanto na proteína transportadora do retinol. A estrutura dela é organizada dessa forma, de uma forma homotetramérica de 55 kilodaltons. Então, ela tem 4 subunidades idênticas, e essas subunidades, elas se juntam, né, elas interagem por meio das interações dessas fitas betas. No caso aqui, a DAGH com a DAGH da outra subunidade, e a BEF, CBEF com a outra subunidade. Então, cada monômero dessa proteína é composto por 8 fitas betas e uma alfa-hélice, que está mostrado aqui. Essa interação, ela se dá entre os dímeros A e B e C e D, é chamada de interface forte, justamente está mostrado no eixo vertical, e a interface fraca da proteína, que está mostrada aqui no eixo horizontal, é onde está presente uma cavidade interna que é carregada. Então, mostrando um pouco mais da cavidade interna, ela é formada pela junção dos monômeros dessa proteína, então, justamente como você naquele eixo horizontal, e dentro dessa cavidade interna existem 3 pares de bolsões de ligação halógenos, que é justamente onde os átomos de iodo dos hormônios se ligam. No caso, o T3 tem 3 átomos de iodo e o T4 tem 4 átomos de iodo. Então, eles se ligam nesses bolsões, igual está mostrado nessa figura aqui. E como é uma proteína simétrica, né, ela tem um eixo de simetria tanto vertical quanto horizontal, existem 2 sítios de ligação com cooperação negativa dentro dessa proteína. Ou seja, em vivo, só uma molécula do composto, né, dos hormônios pode se ligar por via dessa proteína. Porque assim que uma molécula se liga de um lado, o outro lado colapsa, e isso impede a ligação do segundo composto. Uma outra função bastante estudada da transchitina é de transporte do retinol, que é também conhecido como vitamina A, e da RBP, que é justamente a proteína que transporta o retinol. Então, existe esse complexo, né, formado pela transchitina aqui, o retinol em azul e o RBP aqui em branco. E ao contrário do T3 e do T4, né, essa interação não se dá pela cavidade interna, e sim por uma interação da RBP com essa volta aqui, a volta EF, que está justamente próxima à alfa-hélice da proteína. Então, esse contato é externo. Existem diversas outras funções já descritas para a transchitina, e aqui eu vou citar em ordem cronológica que elas foram descobertas. A primeira é a ligação a flavonoides e ácido retinóico, que também é uma outra variação, né, da vitamina A, assim como o retinol. A melhora da função motora e regeneração de nervos, a manutenção da memória durante o envelhecimento
E, por fim, a função mais estudada, além das duas que eu comentei anteriormente, é de metalopeptidase zinco-dependente, e que está envolvida em Alzheimer e aterosclerose, justamente porque no Alzheimer a transcetina é capaz de fazer a clivagem do peptídeo beta-amiloide, né? Então é um mecanismo protetor contra Alzheimer, e na aterosclerose, porque a transcetina ela é capaz de clivar a apolipoproteína AI, que é um dos componentes do HDL. E aqui eu mostro nessa figura os sítios de ligação a zinco descritos na proteína. Existem 3 sítios por subunidade, e todos eles também ocorrem fora da região da cavidade. A área mais estudada da transcetina na literatura é a de formação de depósitos amiloides, que são depósitos de proteínas mal anoveladas e insolúveis. E aqui o mecanismo proposto de como essa agregação da proteína se dá, depois que ela é sintetizada e anovelada no tetrâmero, por alguma instabilidade estrutural, por exemplo, ela pode se desanovelar, gerando monômeros que são amiloidogênicos. Esses monômeros, que são instáveis, eles se agregam em pequenos oligômeros, que formam agregados amorfos, e, por fim, esses agregados vão se juntando, formando fibras amiloides, e depositam tanto no tecido cardíaco, quanto no tecido nervoso ou tecido periférico. Já existem cerca de 150 mutações amiloidogênicas descritas para transcetina só em humanos, e isso corresponde a cerca de 70% de todas as mutações amiloidogênicas descritas na literatura. Então, é uma proteína bastante importante dentro dessa área. E aqui eu mostro a estrutura do monômero de 3 mutantes amiloidogênicos da proteína, que são a V30M, o L55P e o V122I, e a gente vê que essa mutação de um resíduo só já causa instabilidades na estrutura, pode estar mostrado aqui nessas regiões em vermelho, que são justamente as que causam a instabilidade da estrutura e levam à agregação. A evolução dessas proteínas é bastante interessante, porque ela é presente, as transcetinas são presentes apenas em vertebrados, e a região N-terminal, ao longo da evolução, foi a que mais se modificou entre as espécies. E elas determinam justamente a especificidade dos ligandes, porque, por exemplo, vertebrados aquáticos, né, os menos derivados, eles têm maior afinidade ao T3, que é a forma ativa do hormônio, enquanto vertebrados terrestres possuem maior afinidade ao T4, que é a forma inativa do hormônio, justamente para ele ser carreado ao longo do corpo na sua forma inativa. E aqui a gente vê um alinhamento de sequências, a gente vê que ao longo da evolução, a transcetina, na região N-terminal, foi perdendo alguns resíduos, e isso que alterou a especificidade dos ligandes. E o mecanismo proposto para isso é que a pressão seletiva ao longo da evolução levou a um movimento progressivo do sítio de splicing entre os exons 1 e 2 na direção 3' do gene. Em 2000, Prapumpoj e colaboradores identificaram no genoma de C. elegans, que é um nematóide de vida livre, é um verme, sequências relacionadas à transcetina. Essa descoberta foi bem interessante, né, porque inicialmente se achavam que a proteína ela expressa só em vertebrados, identificaram no organismo invertebrado. E o que eles identificaram no final desse trabalho foi que a maior parte da história evolutiva das transcetinas se deu a partir de genes ancestrais, ou seja, genes que surgiram antes que a transcetina existisse, né? E em 2001, Schultz e colaboradores, analisando o genoma de Bacillus subtilis, que é uma bactéria, identificaram alguns genes no genoma relacionados à degradação do ácido úrico. Então, aqui eu mostro a enzima uricase, a enzima xantina desidrogenase, e um dos genes, o chamado de PUC-M, possuía 28% de similaridade com a transcetina. Então, era uma daquelas das proteínas chamadas proteínas relacionadas às transcetinas. E interessante é que havia do ácido úrico, que inicialmente se achavam que possuía apenas 2 componentes, que era justamente o ácido úrico, sendo degradado diretamente em alantoína, por meio da uricase, ela possui, na verdade, diversos compostos intermediários instáveis que eram desconhecidos até então, justamente porque eles eram instáveis e não apareciam em experimentos in vitro. E só em 2005 que foi descoberto que, na verdade, aquelas proteínas relacionadas à transcetina, ou a PUC-M que eu mostrei anteriormente, elas atuavam na hidrólise do 5-hidroxisourato, que era um subproduto da via da uricase. E, em 2006, Jung e colaboradores identificaram a via completa de degradação do ácido úrico, mostrando aqui que, ao invés de 2 componentes, né, dois substratos e uma enzima, existem, na verdade, 5 substratos e 4 enzimas, sendo que a PUC-M, ou HIOase, ela atua justamente na hidrólise do 5-hidroxisourato e em HCU, por isso o nome dela, 5-hidroxisourato hidrolase.
No mesmo ano, em 2006, 4 grupos independentemente resolveram a estrutura dessa proteína em organismos diferentes. Então, a estrutura foi resolvida em Bacillus subtilis, Salmonella dublin e Escherichia coli, que são 3 bactérias, e em Danielhaerio, ou zebrafish, que é um vertebrado, um peixe. E a estrutura dessa proteína é bastante interessante também, porque, assim como a transcetina, ela forma um homotetrâmero composto por 8 fitas beta e uma alfa-hélice, também com uma cavidade interna. E, ao contrário da transcetina, ela possui uma estrutura muito mais estável, que é menos propensa a formar agregados amiloides. Eu vou comentar disso mais para frente. E comparando a estrutura da H-Ioase com a transcetina, dá para ver a semelhança estrutural delas, mesmo uma sendo uma enzima e a outra sendo uma transportadora. A área mais estudada, né, em relação à degradação do ácido úrico é relacionada à gota, porque hominídeos, né, humanos inclusos, não possuem a via de degradação do ácido úrico. Então, como esse composto não é degradado, ele pode se acumular em tecidos, na forma de urato monossódico, e esses cristais acumulados em tecido formam a doença chamada de gota, que atualmente que é relacionada, na verdade, com síndromes metabólicas, né, e a dieta atual aumentou bastante o número de casos de gota, justamente porque uma dieta rica em sódio, por exemplo, pode levar ao aparecimento da gota. E os tratamentos atuais para a gota só envolvem a uricase, que é a primeira enzima da via, como eu mostrei anteriormente. E esses tratamentos não são tão efetivos, porque, na verdade, você trata só um dos problemas, que é a uricase, e o ácido úrico, então, deixa de se acumular e passa a acumular outros componentes instáveis, que também podem causar outros danos. Então, a justificativa desse trabalho é que existe um grande interesse biotecnológico do estudo das 2 proteínas, as transretinas, por meio dos agregados amiloides, que causam diversas doenças em humanos, algumas fatais e sem cura, e as H-Ioases, porque elas são um dos componentes da degradação do ácido úrico, que está relacionada com a gota. Então, a interconvenção entre as funções das duas possibilitaria a proposição de novas formas de tratamento para as doenças amiloides e da gota, justamente porque humanos que não possuem a H-Ioase, por exemplo, possuem transcetina, que é uma proteína bem similar à H-Ioase, e essa interconversão poderia atuar no tratamento. Existem na literatura diversas abordagens de engenharia de proteínas, que vão desde design racional, design de novo, ou do zero, né? Isso visando a mudança de uma enzima nativa para uma enzima aprimorada para alguma função. Existem também abordagens de evolução dirigida, que usam técnicas de reconstrução filogenética, por exemplo, para conseguir o aprimoramento de enzimas. Inclusive, o nosso próprio grupo já realizou esses estudos na própria transcetina e nas H-Ioases, o grupo do professor Lucas Blatt. Então, sabendo disso, a hipótese desse trabalho é que, utilizando engenharia de proteínas com base em evolução in sílico, é possível interconverter funcionalmente H-Ioases em transcetinas e vice-versa, pela troca de resíduos conservados unicamente em cada uma dessas proteínas. E o objetivo geral desse trabalho foi gerar in sílico proteínas mutantes interconvertidas de H-Ioases e transcetinas e analisar a estrutura e a estabilidade das mesmas por meio de técnicas computacionais. A primeira meta desse trabalho foi justamente comparar filogeneticamente e estruturalmente as proteínas representativas das 2 subfamílias de H-Ioase e transcetina. E, para isso, essa primeira etapa foi feita, inicialmente, analisando a arquitetura e a filogenia das subfamílias, utilizando o SMART e o ITOL, a comparação de estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, por meio do Clustal, Cipred, PDB-SAM, Quimera X e PyMol, e, por fim, a análise das topologias e volume das cavidades, utilizando o CAVE. Então, aqui, o primeiro resultado é uma reconstrução filogenética da história evolutiva dessas 2 proteínas, e a gente vê aqui em azul que vão desde bactérias até organismos vertebrados, passando por fungos e outros grupos. Esses organismos possuem apenas a enzima H-Ioase, como eu comentei anteriormente. E na separação entre peixes ósseos, que são os osteítes, e peixes cartilaginosos, que são os condrites, cerca de 400 milhões de anos atrás, ocorreu uma duplicação gênica do gene da H-Ioase e surgiu um parálogo, né, na verdade, que acabou se tornando a transcetina, ao longo de mutações sucessivas. E a gente vê aqui, justamente nessa separação dos peixes ósseos cartilaginosos, que todos os organismos vertebrados, a partir daqui, possuem tanto a H-Ioase quanto a transcetina. E só no final aqui, dentro de primatas, quando a gente compara só os hominídeos, eles têm uma perda secundária da H-Ioase, levando a que eles expressam apenas a transcetina.
Então, aqui mostrando justamente a filogenia de só de primatas, a gente vê, nesse pedacinho aqui, né, da figura anterior, a gente vê que só essas 5 espécies, né, que compõem o grupo dos hominídeos, que possuem a perda da agaiose, justamente porque teve uma degradação, uma perda do gene da uricase, que é o gene, a proteína anterior na vida da degradação do ácido úrico, e com isso houve uma deterioração do gene da agaiose. Sabendo disso, né, nós escolhemos 2 modelos, um de cada proteína, para realizar os estudos que vão vir a seguir. E o modelo que a gente escolheu para a agaiose foi a bactéria Herbaspirillum ceropédica, que é uma beta-proteobactéria diazotrófica endofítica obrigatória. O que ela faz, ela basicamente é uma bactéria que vive associada a raízes de plantas, né? E ela fixa nitrogênio atmosférico e ela só consegue viver nessas condições sem causar dano à planta. E sendo uma bactéria, esse organismo possui apenas a agaiose. E a escolha desse organismo se deu porque no nosso grupo de pesquisa nós já temos a enzima funcionalmente expressa e a estrutura já foi resolvida por cristalografia de raio-x, pelo nosso grupo também. A escolha da transchitina foi justamente do Homo sapiens, né, os humanos, porque eles são o organismo mais estudado e com mais estruturas depositadas, e como humanos são hominídeos, nós possuímos apenas a transchitina. Então, nós temos um organismo que possui cada uma das proteínas. Quando a gente alinha as 2 estruturas primárias das proteínas de HUAs de Herbaspirillum ceropédica e a transchitina de humano, a gente vê que elas possuem apenas 31% de similaridade e algumas características são marcantes nesse alinhamento, como, por exemplo, a perda do tetrapeptídeo C-terminal, esses 4 últimos resíduos em HUAs, YRGS, que estão relacionados justamente à atividade enzimática dessa proteína e se localizam estruturalmente no mesmo sítio de ligações dos halógenos, do iodo dos hormônios. Então, isso explica porque HUAs não conseguem se ligar aos hormônios. Uma das explicações, na verdade. Uma outra característica marcante aqui é que transchetinas têm uma extensão das 2 extremidades, tanto N-terminal quanto C-terminal. Analisando a estrutura secundária, então, em cima HUAs e embaixo transchetinas, a gente vê que elas possuem o mesmo padrão de alfa-hélice e folhas beta. E quando a gente olha a organização estrutural, a gente vê que as 2 proteínas possuem 8 folhas betas e uma alfa-hélice, dispostas na mesma conformação. Então, comparando os carbono-alfas da proteína, aqui é um cálculo de RMSD, que é o desvio quadrático médio, né, das posições atômicas das 2 proteínas sobrepostas. Então, essa é uma análise resíduo específica dos carbono-alfas. A gente vê que grande parte das regiões que estão localizadas em estrutura secundária da proteína, mostrada aqui em cima, possui uma variação estrutural abaixo da média, e regiões de ligação, que são justamente regiões de volta, são onde ocorrem as maiores diferenças estruturais das proteínas sobrepostas. E quando a gente compara justamente a estrutura terciária e quaternária, aqui as 2 proteínas sobrepostas, uma com a outra, elas possuem um RMSD de apenas 2,2 angstroms, quando sobrepostas, e olhando justamente para a cavidade da proteína, nesse zoom aqui, a gente vê que a maior diferença estrutural, que é justamente a troca de um resíduo de tirosina, que é mostrado aqui em magenta, que é mais volumoso e possui características físico-químicas diferentes, e em transchitina, esse resíduo foi substituído por um resíduo de treonina, que é menos volumoso. Bom, e isso se reflete no modo de ligação dos compostos dentro das proteínas. Em cima aqui a gente tem HUase e o composto 5-HU, que é o substrato da enzima. A gente vê que ele é um composto muito menor do que os hormônios tireoidianos, o T3 e o T4, que são justamente os ligantes da TTR. E quando a gente compara justamente a geometria e o volume das cavidades, a gente vê que a cavidade de HUase possui um estrangulamento nessa região aqui, que é causado justamente por aquele resíduo de tirosina que eu mostrei anteriormente. E esse estrangulamento não ocorre em transchetinas, justamente por causa do resíduo de tirosina, menos volumoso. E comparando o volume das cavidades, aqui embaixo, a gente vê que as cavidades de transchetina são cerca de 500 angstroms cúbicos maiores do que a cavidade de HUase, especialmente por causa da presença da troca desse resíduo. Isso também se reflete, né, na diferença dos volumes dos ligantes, em que o T3 e o T4 são cerca de 2,5 vezes maiores que o 5-HU. Existem também outras diferenças físico-químicas nas cavidades das proteínas. Aqui eu destaquei as quatro mudanças mais importantes entre as 2 proteínas. E a gente vê que em agroases existe a presença de um resíduo de ácido aspartico, que é substituído por um resíduo de serina em transchitina, na mesma posição estrutural. Então, a gente vê justamente a perda de um resíduo ácido para um resíduo polar. Então, a perda de uma carga. Outro resíduo é essa arginina, 45, que é trocada por um ácido glutâmico.
e a gente vê a inversão de cargas de um resíduo básico para um resíduo ácido. Uma outra diferença é a troca de uma histidina, mostrada aqui, para uma treonina, mais uma vez uma perda de carga de um resíduo básico para um resíduo polar. E, por fim, a troca de uma serina, mostrada aqui, para uma valina, e justamente a inversão de polaridades, de um resíduo polar para um resíduo apolar. E todas essas mudanças físico-químicas estruturais se refletem nos potenciais eletrostáticos no interior da cavidade, que a gente vê que HIOASes possuem a cavidade majoritariamente com a carga líquida negativa, enquanto transchiatinas possuem uma cavidade majoritariamente positiva. Então, a gente vê características opostas entre as duas proteínas. A segunda meta desse trabalho, então, foi gerar sequências mutantes de HIOAse e transchiatina com base na conservação dos resíduos coevoluídos entre as duas proteínas. E essa metodologia foi feita a partir de um trabalho publicado pelo professor Lucas Bleicher e pelo Dr. Lucas Carrijo, também do programa de bioinformática aqui da FMG. E o que eles fizeram foi a reconstrução filogenética de 3 estágios da história evolutiva das transchiatinas e das HIOases. E a metodologia que nós fizemos aqui nesse trabalho se iniciou com alinhamento múltiplo da família das transchiatinas pelo PIFAM, a pesagem das sequências pelo Blossom e justamente filtragem de sequências redundantes, né? Depois nós fizemos análises filogenéticas da subfamília dos vertebrados, que incluem tanto HIOases quanto transchiatinas, né? São organismos que possuem as duas proteínas. Depois foi feito o cálculo aminoácido específico das frequências relativas das proteínas, e aqueles resíduos que possuíam mais de 90% de frequência relativa em relação a todas as sequências foram divididos em 2 grupos. O primeiro grupo são os resíduos globalmente conservados, que são aqueles resíduos que estão presentes em ambas as subfamílias de proteínas, ou seja, são aqueles resíduos que têm importância estrutural no arcabouço das proteínas, que não são alterados entre elas. E o outro grupo foram os resíduos localmente conservados, que estão presentes apenas em uma subfamília, que são justamente aqueles resíduos que são importantes na diferenciação das duas proteínas. E esses resíduos localmente conservados foram substituídos de uma HIOase de Erlospirium seropédica e uma transcitina de Homo sapiens e vice-versa, formando aqui o que a gente chama de sequências mutantes. Aqui eu mostro as 2 sequências mutantes que nós geramos. A primeira foi chamada de mutante de HIOase, multi-HIU, que é justamente uma proteína que possui o arcabouço de uma HIOase, mas os resíduos localmente conservados de uma transchiatina. Então, basicamente, seria uma HIOase capaz de realizar a função de uma transchiatina. E dos 117 resíduos de uma HIOase, 14 deles foram alterados. Eu mostro eles aqui nesse alinhamento. E o que a gente pode ver, principalmente, que houve a troca dos 4 resíduos terminais, né, do YRGS, por resíduos diferentes. Então, teve uma perda daquele tetrapeptídeo C-terminal em HIOase. E o mapeamento dos resíduos alterados na estrutura mostram que a maioria deles se localiza próximo à cavidade da proteína, nesse eixo aqui. A outra proteína mutante que nós geramos foi chamada de mutante de transchiatina, ou multi-TTR, que possui justamente um arcabouço de uma transchiatina, mas resíduos localmente conservados de uma HIOase. Então, é exatamente o oposto da mutante de HIOase, que é justamente uma transchiatina que seria capaz de ter a atividade enzimática. E dos 127 resíduos de uma transchiatina, 22 foram alterados. Mostrando aqui no alinhamento, a gente vê que justamente teve a inserção, além de outras diferenças estruturais, a inserção do tetrapeptídeo C-terminal nessa sequência. E mostrando que todos os resíduos se localizam na região da cavidade também. A terceira meta desse trabalho, então, foi gerar em sílico modelos tridimensionais das proteínas mutantes. E a gente utilizou 3 abordagens diferentes, né, nesse passo. A primeira foi a modelagem comparativa, ou modelagem por homologia, o que nós iniciamos fazendo a busca por referências de sequências e o alinhamento quimérico manual. E essa abordagem foi modelada utilizando o programa Modeler. A segunda abordagem foi a modelagem sem referência, ou modelagem ab initio, que foi feita tanto pelo AlphaFold local, rodado em um servidor, quanto no CollabFold, rodado pelo Google Colaboratory, que é justamente uma versão simplificada do AlphaFold, com ferramentas mais simples, que a gente quis testar a eficiência. Todos os modelos das 3 abordagens foram gerados na conformação tetramérica da proteína e sem o ligante, no estado apo da proteína. E depois da geração dos modelos, eles foram refinados e validados, utilizando o Saves e o Quimera X. Aqui eu mostro o alinhamento quimérico manual, feito por mim, para o Modeler, e esse alinhamento foi feito justamente para eliminar gaps entre as sequências,
porque nós queríamos aumentar a conservação entre os resíduos. Então, para isso, foi feita a sobreposição das 3 sequências, tanto a mutante que a gente quis modelar, com as 2 proteínas de referência. Então, nesse caso de cima, a gente vê que a mutante de H-Uase possui um arcabouço quase totalmente igual a uma H-Uase Rivasperidum seropédica, que é a terceira linha, e só alguns resíduos específicos foram substituídos de uma transjetina de Homo sapiens. Esses resíduos estão mostrados em vermelho aqui. E da mesma forma foi feito esse alinhamento para a mutante transjetina, que possui um arcabouço de uma transjetina de Homo sapiens. A validação estrutural, inicialmente falando da mutante de H-Uase, que é uma H-Uase que seria substituída por resíduos de transjetina. Aqui a gente tem a estrutura resolvida experimentalmente no primeiro quadro e em ordem. Os modelos do AlphaFold, Modeler e CollabFold. Eu vou mostrar todos os resultados nessa ordem, a partir de agora. E o primeiro gráfico à esquerda aqui é o gráfico Gerhardt, que mede justamente a estabilidade e a confiança estatística da conformação dos resíduos. E a gente vê que o modelo do Modeler obteve uma estrutura mais estável. E quando a gente olha do AlphaFold e do CollabFold, a gente vê uma estabilidade, especialmente na região C-terminal da proteína, que é onde teve a maior alteração dos resíduos. E analisando o gráfico de Ramachandran, que mede justamente o ângulo de torção φ-πc da ligação peptídica, a gente vê que em nenhuma das 4 proteínas existem resíduos que são proibidos espacialmente. Aqui é a mesma validação para outra proteína, a mutante transjetina. A gente vê que, nesse caso, os 3 modelos, os melhores modelos, possuem regiões instáveis, de acordo com o Erhardt, principalmente em regiões terminais, como eu disse anteriormente, e na região de volta, que essa também possui na estrutura experimental. Isso se dá porque nós modelamos as proteínas no estado estático. Então, os modelos são travados, né? A gente não consegue analisar a dinâmica. Então, talvez a dinâmica desses resíduos possa ter impedido, né, essa maior estabilidade. Eu vou comentar mais para frente da dinâmica mesmo, lá na frente. E quando a gente olha os gráficos de Ramachandran, dos 4 proteínas, a gente vê que não existem também, de novo, resíduos proibidos espacialmente. E aqui, só um resumo dos resultados anteriores, a gente vê que, para a mutante de H-Uase, o modelo gerado pelo Modeler foi o que obteve os melhores resultados de validação estrutural, e o modelo gerado pelo CollabFold foi o que obteve os melhores resultados para a mutante de transjetina. Então, agora eu vou comentar das próximas 3 metas de uma forma conjunta, que foram justamente analisar os volumes e as geometrias das cavidades, os potenciais eletrostáticos e a distribuição de cargas, e os resíduos expostos ao solvente e as áreas de interface das proteínas mutantes. Essa metodologia foi feita inicialmente calculando a topologia e o volume das cavidades, como eu disse, pelo Caver, os potenciais eletrostáticos pelo PBS, os resíduos expostos e áreas de interface, utilizando o VADAR e o PDB-SUM, e, por fim, a visualização dos modelos foi feita pelo PyMol e pelo Quimera-X. Então, aqui, inicialmente, analisando a mutante de H-Uase, que é justamente uma H-Uase que possuiria a função de uma transjetina, calculando o RMSD entre os carbono alfa das proteínas sobrepostas, a gente vê que quando nós sobrepomos a mutante de H-Uase com a proteína que ela queria simular a função, que é a transjetina de Homo sapiens, a gente vê que existe uma grande variação estrutural nos resíduos, e todos aqueles que são localizados acima da média estão localizados em região de conexão, mais uma vez. E resíduos que estão nas estruturas secundárias da proteína possuem variações menores. Mas aqui, só para comparar, nós temos, por exemplo, a mutante de transjetina comparada com a transjetina de Homo sapiens, e a gente vê que essa variação é muito menor, justamente porque elas possuem o mesmo arcabouço. Quando a gente compara a geometria das cavidades da mutante de H-Uase, a gente vê que a transjetina de Homo sapiens, como eu comentei anteriormente, possui um grande volume na cavidade, e esse volume ele é correspondido nos 3 mutantes de H-Uase das 3 abordagens diferentes. E quando nós quantificamos esses volumes das cavidades, nós vemos que os 3 modelos também conseguiram um aumento no volume da cavidade em relação a uma H-Uase, que é a proteína do arcabouço delas, mas houve uma variação no volume das cavidades, especialmente nas proteínas do AlphaFold e do CollabFold, que a gente pode perceber aqui que houve uma extensão horizontal da cavidade. Então, esse volume se deve a essa extensão. E, mais uma vez, lembrando que os ligantes da transjetina e os possíveis ligantes da mutante H-Uase são o T3 e o T4, que possuem um volume maior do que o 5-HU. Quando a gente olha os potenciais eletrostáticos dessas 4 proteínas, né, da transjetina de Homo sapiens
resolvido experimentalmente, e os 3 modelos da mutante de Gaiwase, a gente vê que tanto para a mutante do AlphaFold quanto do CollabFold, a gente conseguiu alterar o potencial eletrostático no interior da cavidade, porque mesmo essas proteínas tendo o arcabouço de uma Gaiwase, a gente pode ver que elas possuem uma carga líquida majoritariamente positiva no interior da cavidade. E isso não foi verdade para a proteína modelada no Modeler, que manteve o padrão de distribuição de cargas da Gaiwase nativa, de Herbaspirillum ceropédica. E quando a gente olha os resíduos expostos ao solvente na transcetina de Homo sapiens e na mutante de Agaiwase, a gente vê que elas possuem o mesmo padrão de exposição ao solvente. Então, as mesmas regiões estão abertas na proteína, por assim dizer. E aqui, analisando a outra proteína mutante, a proteína mutante transcetina, a gente vê que, assim como a primeira mutante, né, mutante de Agaiwase, quando a gente compara essa proteína com a proteína de referência dela, a proteína que ela quer simular a função, a gente vê que existe uma grande variação estrutural acima da média dos outros resíduos, que é localizada especialmente em regiões de conexão, que não são localizadas nas regiões secundárias da proteína. E, mais uma vez, para corroborar esse resultado, a gente vê que quando a gente compara a Gaiwase e a Herbaspirillum com a outra mutante, essa variação é muito menor, porque elas possuem o mesmo arcabouço. Aqui, a gente compara a geometria das cavidades da Gaiwase e Herbaspirillum com as 3 mutantes de transcetina, e a gente vê que ocorre uma diminuição bastante evidente na cavidade, e dá para ver justamente a região onde há o estrangulamento do resíduo de tirosina nessa cavidade. E isso também ocorre nas mutantes de transcetina. Quando a gente compara o volume, né, das cavidades, a gente vê que a cavidade da Gaiwase é muito menor que uma de transcetina, cerca de 500 âmstrongs menor, e os modelos do AlphaFold e CollabFold foram os que chegaram mais próximos do volume da cavidade da proteína de referência. E esse volume é muito menor justamente porque o ligante da proteína é menor, que é o 5-HU. E aqui, analisando os potenciais eletrostáticos dessas outras, da mutante transcetina, em relação à Gaiwase de Herbaspirillum, a gente vê que nos 3 modelos não ocorreu a troca da carga líquida da cavidade. Então, os 3 modelos, tanto do Modeler, CollabFold e do AlphaFold, continuam mantendo a distribuição de cargas que seria referente a uma transcetina de Homo sapiens, que é a proteína que elas possuem um arcabouço. Então, nesse caso aqui, não ocorreu a troca dos resíduos. Troca da carga, na verdade. Mas, por outro lado, quando a gente analisa os resíduos expostos, a gente vê que, assim como outra mutante, a mutante transcetina possui a mesma distribuição dos resíduos expostos na proteína. E analisar a área de interface, aqui analisar a interface entre os dímeros A, B e CD. Então, justamente qual que é a área de contato no eixo horizontal ao longo da interface fraca da proteína, que é justamente a parte mais tem menos contato, ao contrário da interface forte. A gente vê que a Gaiwase de Herbaspirillum possui uma área de interação maior do que a transcetina de Homo sapiens. Isso se dá porque a cavidade da Gaiwase é menor em volume e, por isso, tem um maior contato entre os resíduos da proteína. Então, isso aumenta a área de interface e, consequentemente, aumenta a estabilidade da proteína. Isso explica porque a Gaiwase tem menos tendência à agregação do que transcetinas. E quando a gente olha as mutantes de Gaiwase e mutantes de transcetina, elas possuem área de interface similar às suas proteínas de referência, porque a gente manteve o arcabouço dessas proteínas. Então, a partir desses dados, as conclusões inicialmente para as proteínas de referência são que, mesmo com funções diferentes, as estruturas tridimensionais da Gaiwase e das transcetinas são altamente conservadas. Porém, os volumes e as geometrias das cavidades apresentam características diferentes, como eu mostrei, tanto o volume das cavidades quanto características de potencial eletrostático. Quando a gente olha as proteínas mutantes, elas possuem características que as distinguem das suas proteínas de origem e as colocam próximas das proteínas opostas. Só que, apesar disso, a modelagem molecular feita nesse trabalho, ela evidenciou diversos problemas nas estruturas tridimensionais das mutantes, especialmente nas regiões terminais, aquele tetrapeptídeo C-terminal, por exemplo, em Agaiwase, e em regiões de voltas, que são as regiões mais variáveis na proteína. E as perspectivas desse trabalho envolvem, inicialmente, o refinamento das sequências e dos modelos utilizados aqui, além de utilizar técnicas complementares, como dinâmicas e docagens moleculares, justamente para não analisar as proteínas só num contexto estático, e sim num contexto dinâmico mais próximo do estado em vivo,
além de experimentos in vitro, que já estão sendo realizados, que é justamente a análise da atividade enzimática da proteína, por exemplo, no caso da gaiose e da mutante de transgetina. A segunda perspectiva é a incorporação, nesse modelo de engenharia de proteínas com base em evolução, parâmetros termodinâmicos e estruturais, como a variação de energia livre e de estados intermediários. Essa proposta aqui foi proposta para o meu projeto de doutorado na bioinformática, que já foi aprovado, e o que a gente quer fazer é justamente a integração desses parâmetros termodinâmicos que não são utilizados comumente juntamente com dados evolutivos. E, por fim, aplicar a técnica de engenharia evolutiva em sílico para outros modelos de proteínas. Eu queria agradecer, inicialmente, minha orientadora, a professora Mariana Quezado, meu orientador, professor Lucas, e o Dr. Lucas Carrijo, que surgiu com a ideia inicial desse projeto, as agências de fomento, né, a CAPES, e o programa de pós-graduação, a Bioinformática, e todo mundo que esteve presente nesses últimos anos aí comigo. É isso. Obrigado. Obrigada, Rafael. Bom, então, para a gente dar início, eu vou convidar o professor Antônio José, de fora, Jabá, para começar. Eu deixo compartilhando, Mari? Desculpa. Acho que pode descompartilhar, de repente, se precisar compartilhar alguma coisa, né? Aí, tá, a gente volta. Desculpa. Tá. Ok, vamos lá. Obrigado, Lucas. Boa tarde a todos e a todas novamente. Prazer estar com vocês hoje, né? Poder ler o seu trabalho. Agradeço a Mariana e ao Lucas pelo convite. Por favor, estenda o meu agradecimento também à Comissão de Pós-Graduação, pela indicação do meu nome. Agradeço também pela mudança de horário. Todo mundo quer ver o Jogo do Brasil amanhã. Não sei se vocês querem, mas eu quero. Então, pensou, e o jogo ia para a prorrogação, para os pênaltis, a gente está ouvindo você falar, o Rafael, porra, não ia dar certo, né? E eu fico feliz, gostei de ler o trabalho, viu, Rafael? Entendi aí pela composição da banca que o Delbem vai provavelmente te exigir mais na parte computacional, de evolução. Essa não é muito a minha praia, apesar de fiquei feliz, te agradeço, você citou um dos trabalhos que a gente fez aqui no nosso grupo, com a evolução de proteínas GRASP, né? Então, mas obviamente eu não sou especialista assim, puro sangue, nem na parte computacional, nem de evolução, então vou tentar perdão, vou tentar trazer um olhar de alguém que está na parte de biofísica experimental, né? E questionar algumas coisas relacionadas a implicações aí gerais do seu sistema, né? Como sempre, né, as dúvidas têm origem em comentários, sugestões que eu tenho a fazer, né, motivado por alguma coisa que eu não entendi, então motivado por curiosidade ou pela minha própria ignorância. Talvez a maior parte das dúvidas nesse caso seja devido à última fonte, aí, a minha própria ignorância, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar também te parabenizando os seus orientadores por você estar... A gente tem um parabéns especial para ser dado, eu acho, a todos os alunos e orientadores e respectivos programas que defenderam tese nesse período que envolveu a pandemia, né? A gente ainda vai demorar um pouquinho ainda para exaurir essa população de alunos e orientadores que viveram esse momento de pandemia. Eu tive essa experiência também de ter alunos defendendo no pós-pandemia, e eu acho que vai aí um parabéns especial aos alunos e orientadores que realmente provaram que é preciso ter muita resiliência para que isso aconteça, né? Então, tem uma variável a mais de dificuldade para quem está defendendo nesse período de pós-pandemia, que você coloca bem aqui nos seus agradecimentos, tá? Assim, eu vi aí, a Mari também falou no começo, né, de que foi muito difícil, né, esse período sem estar no lab. Apesar de que, sendo uma tese computacional, talvez você pudesse desenrolar as coisas com um impacto menor do que o pessoal experimental, mas eu acho que a convivência com os colegas no laboratório faz muita falta, né? Então, parabéns a você. Essa já é uma conquista per se, né? Tá? Então, independentemente do resto, colocar em pé uma tese nessa época não foi fácil, né? Tá? Descobri também que a Mari tem um gênio forte, eu não sabia disso, enfim, mas
Gostei do, né? Obviamente, nos agradecimentos, eu não tenho absolutamente nada a corrigir nem acrescentar. Nem nas teses dos meus alunos eu falo, essa sessão é de vocês, só se tiver um erro de português muito crasso para eu fazer algum comentário, senão você escreve o que você quiser aí, tá? Não mexe nisso. Então, gostei da... Bom, vamos lá. Achei bastante interessante a ideia aí do problema de fazer os mutantes trocando função. E claro que, como biofísica experimental, já na leitura do abstract do seu trabalho, já me vem na cabeça a parte experimental que você, no final, fala que está encaminhada aí, né? E vou te pedir em algum momento para você fazer comentários sobre quais são os planos do lado experimental. Obviamente, esses me interessam bastante, né? Várias coisas a serem testadas aí com seus mutantes e com as próprias proteínas. O Lucas, transferretina foi da sua tese de doutorado, não foi? Eu procurei aqui a sua tese, eu acho que fui da banca dela, ou de alguma banca, mas não consegui achar para poder me lembrar. Então, vamos nós aqui. A transferretina, você colocou, eu não me lembrava mais, o pessoal é muito criativo na criação desses nomes, né, rapaz? Que coisa invocada, porque podia ser qualquer outra combinação de sílabas ali para dar outra coisa, né? Não sei se você tentou fazer frase, isso. Né? Frase. Pois é. Então, você, como sendo um cara da bioinformática, pode talvez fazer uma tarefa ali de montar outros nomes para a mesma proteína, fazendo uma combinação diferente de sílabas, né? E aí, ver o que dá. Eu estou falando isso que eu tenho que enrolar aqui até chegar no PDF onde eu preciso, tá? Então, para dar um segundo aí, esse é um problema da... ok, que introdução. Na introdução, uma pergunta geral aí de curiosidade, você fala que o mecanismo de binding da transferretina é anticooperativo, né? Tem 2 sítios e aí, uma vez que um sítio está ocupado, é difícil ligar no outro, né? Eu fiquei curioso, qual é que é a vantagem funcional de ter uma proteína que precisa transportar as coisas e é mais difícil ligar o segundo que é mais fácil, hein? Não deveria ser mais fácil, né? Assim, já que é para levar as coisas de um lado para o outro. Eu estava até discutindo isso com a professora Mariana e o Lucas, né? Mas eu não sei se existe uma resposta exata para essa questão de carregar os dois. O que acontece é que, na verdade, não é que não ocorre a ligação, só que ela fica muito dificultada. Então, o segundo sítio, ele ainda existe lá, só que numa condição in vivo, né, na circulação sanguínea, a outra molécula não consegue ligar e fica presa lá dentro. Então, talvez dá para, por exemplo, forçar uma ligação lá, mas isso não ocorre naturalmente. Então, o motivo eu não sei exatamente falar. Pois é, mas é curioso, né? Não sei, Lucas e a Sim. Mari tem alguma... É curioso, porque se a função dela é ligar esses negócios, deveria ligar mais fácil, né? Existem outras proteínas, né, na circulação sanguínea que também fazem esse carregamento, né? Então, principalmente na circulação sanguínea, a transchitina, acho que são só 10%, se não me falha a memória aqui. Existe a proteína transportadora de tiroxina em si, né? Que é a que faz mais Transretina, secretário. transretina tem uma literatura super rica, não tem isso tudo, Lucas? Tem, né? Você lembra esse mecanismo de binding aí, de estudo de cooperatividade, foi feito só in vitro ou foi feito... Sim, tem alguma outra evidência? Não, Que é isso aí mesmo, assim, tanto é que, assim, tem estruturas que têm as dois ligados, mas é aquela coisa, né? Você chucha de hormônio lá, né? É, E aí, assim, acaba você meio que ligando dois, força, né? mas... É concentração dependente, né? É, Porque você Sim. bota uma concentração muito alta e acaba forçando, mas... Isso, mas a pergunta é, na concentração fisiológica, qual é a ocupação? É lógico, se você chuchar um monte lá, vai acabar ligando, né? Não tem jeito. Dos estudos que existem, eu acho que a gente até discutiu isso, né, Rafa? Sim. Em geral, é um, né? Não liga o outro. Até porque a concentração de hormônio tireoidiano tem que ser muito bem regulada, né, na corrente sanguínea. Então, qualquer variaçãozinha pode causar as doenças relacionadas à tireoide, né? Então, eu acho que tem a ver nesse sentido. Ah, tá. Entendi. Achei aqui, finalmente. Na página, eu já estava na página 20, né? Finalmente achei. Eu estou com ele aberto aqui na outra tela. Esse comentário aí da anticooperatividade está na página 20.
Achei finalmente aqui. Uhum. Tá legal. Aí você mostra aqui o sítio, tem 2, fala disso aí. Aí você propõe aqui, mostra aqui na página 22, figura 6, o mecanismo proposto para a formação das fibras, né? Aí uma pergunta sobre as suas simulações, aí, a parte computacional que você fez. Vocês não pensaram em estender, em nenhum momento, as simulações ou os preditores, para incluir os preditores de formação de fibras aí nos mutantes? Que tem uma porrada dessas coisas hoje em dia também, né? De algoritmos, né? Plataformas disponíveis na web mesmo, que faz, por exemplo, propensão a formar fibras amiloides, propensão a fazer separação de fase líquido-líquido, propensão... Assim, você não chegou a avaliar nada disso aí nos seus mutantes, não, né? Nessas proteínas mutantes, não. A única evidência de que a gente tem de estabilidade aqui é justamente aquele cálculo da área de interface, que eu mostrei lá no final, que está relacionado diretamente, né? Mas tem uma outra aluna no nosso laboratório que está estudando justamente a troca de resíduos entre HUAs e transretinas para ver justamente por que HUAs são menos propensas à agregação, né? Isso tem até a ver com os dados prévios experimentais que a gente encontra, que as proteínas são muito resistentes à desnaturação, principalmente HUAs. Então, em sílico, dessas mutantes do meu trabalho, só essa área de interação mesmo. Quando você fala muito resistentes à desnaturação, você tem uma ideia de, por exemplo, quanto seria uma temperatura de melting disso? Não? Só para curiosidade. Então, em temperatura ambiente, quando a gente faz, por exemplo, um gel desnaturante, a gente coloca lamida, a gente consegue encontrar a proteína tanto monomérica, quanto dimérica, quanto tetramérica. Então, num gel normal, Um SDSP de normal. a gente encontra ela até tetramérica. Então, isso é uma evidência, né? Assim, mas a gente não fez experimento de melting ainda. Isso vai ver quando a gente tiver as proteínas expressas. Tá. Mas na literatura deve ter alguma coisa disso, não? De transretinas e HUAs nativas, sim, mas eu não sei te falar aqui de cabeça qual que é o melting. Mas, principalmente para HUAs, já tem artigos falando que elas são mais estáveis, justamente por causa daquela área de interação, né? Que a área mais fraca da proteína é naquele eixo. Então, tem mais contato, né? Tá. Essa parte ficou clara no seu texto. Outro comentário positivo, o seu texto está muito bem escrito, tá? Leitura fácil. Processo evolutivo, essa parte de evolução aí eu vou deixar para o Delben, né? Esse elegance, vou baixando. Gostei dessa história que você contou aqui, que falou na introdução também a videodegradação do ácido úrico, né? Que apareceram coisas novas aí com o tempo e aí ficou completa. Isso é bem interessante. Aqui na introdução, descendo. Caraca, vou descer mais rápido isso aqui. Parte de métodos, ok. Uma curiosidade sobre os métodos, o uso do AlphaFold nas duas variantes que você fez aí foi só mesmo para um teste de eficiência, é isso? Porque no final é para dar a mesma coisa, né? Apesar de não deu exatamente a mesma coisa, né? Tem algumas variações, porque são dois algoritmos baseados em aprendizagem de máquina, né? Então, de todo jeito, mesmo rodando o mesmo processo, vai ter uma variaçãozinha, mas a escolha foi principalmente porque o ColabFold, que ele roda na nuvem do Google, né, em si, ele tem um algoritmo de alinhamento, principalmente de sequências, que é diferente do AlphaFold normal. Então, ele usa o MMCX2 ao contrário do Jackhammer. Então, a gente quis ver, principalmente para HUAs, que tem menos estruturas resolvidas e tudo mais, se um alinhamento mais simples levaria a alteração estrutural. Mas o que a gente viu que não alterou tanto assim. A gente tem usado aqui só o ColabFold também. O outro a gente não se meteu a usar, não. Vamos nesse aqui. O AlphaFold também tem isso, né? A gente teve que botar ele num servidor
próprios. Isso, a gente não se meteu a usar o AlphaFold raiz, não, foi nesse geralzão mesmo. Aí, bom, chegamos aqui nos resultados, que você mostra na figura 15 a filogenética, né, onde tem uma enzima e onde tem a proteína ATTR, né? E aí você falou na sua apresentação, explicou novamente aí as razões de opção de quais organismos você tiraria uma ou outra, né? E eu fiquei curioso de imaginar, será que não seria interessante escolher um organismo que tivesse as duas? Em vez de escolher dois, eu entendi a justificativa que você deu aí, de pegar dois extremos, né? Um que só tem uma, outro que só tem a outra. Uhum. Mas não seria talvez interessante, pensando em usar isso para tentar transformar uma na outra, usar um organismo que tivesse as duas, né? Bom, fazer o Homo sapiens é obviamente importante, porque se você quer usar isso em alguma aplicação de saúde, óbvio que você vai ter que fazer, né? Não estou questionando isso. Mas, não sei, vocês cogitaram fazer um organismo que tivesse as duas, para ver se as coisas andariam... Então, isso foi uma pergunta que surgiu também quando a gente estava analisando os dados, né? Principalmente no início, quando a gente começou a perceber que talvez só essa abordagem evolutiva sozinha não resolveria o nosso problema, né? Que é o que eu mostrei naquela parte de potencial eletrostático. Então, sim, surgiu a ideia, né, de a gente utilizar algum organismo intermediário, talvez logo após a duplicação. E para isso, a gente tem o trabalho que o professor Lucas publicou no ano passado, que ele fez justamente a reconstrução, né? Então, a gente tem sequências ancestrais que são justamente em pontos-chave das proteínas. Tem uma delas que seria talvez interessante a gente incluir futuramente no trabalho, que é logo após a duplicação das proteínas. Então, seria uma gaioase começando a, entre aspas, né, se sofrer as mutações para uma transchitina. Então, e de um organismo, né, que já possuía a duplicação gênica. Mas é uma pergunta que a gente tem perspectiva de incluir mais para frente, sim, de talvez incorporar essa variação. Entendi. Tá bom. Joia. Você foi para a parte de alinhamento. Eu gostei da maneira que você montou e hierarquizada a comparação das estruturas, né? Primária, secundária, terciária. Ficou bem legal, bem didático. Tá? Ok. Um detalhe pequeno aqui na página 48, você chama o nossa senhora, tetrapeptídeo de tetramero, aí é um pouco confuso com o tetramero da Sim. estrutura. Na página 48, no último parágrafo da seção, você fala que uma das mudanças é incluir a perda do tetramero de resíduos, né? Acho que aí é melhor pôr o tetrapeptídeo, né? Não o tetramero. Essa coisa pequena. Foi só um dos poucos erros foram algumas coisas de crase aí que eu encontrei. Obviamente, já parei de corrigir de português em banca faz muitos anos, então não vou passar isso para você, não, tá? Então, se você quiser, depois te dou esse PDF aqui e você corrige. Eu aceito, por favor. Aí você fez a análise de estrutura secundária usando esse PSI-PRED, né? Tá certo? A escolha pelo PSI-PRED teve algum motivo? Não, né? Não, foi só que Específico, não. já tem alguns artigos, né, que utilizam essa abordagem, e como é um software online, a gente achou mais prático de usar. Olhando para dados experimentais, uma coisa que eu acho que você poderia ter feito, principalmente nesse começo aqui, era comparar com os dados experimentais, né, as suas discussões, né? Você ficou sempre muito dentro desse mundo mesmo, né? Então, por exemplo, você fez aí as análises de estrutura secundária. Eu aposto que tem dados experimentais das duas proteínas reportando informações sobre estrutura secundária, né? Talvez fosse interessante comparar um pouco isso aí também, né? Porque nesse ponto aí você não fez os mutantes ainda, você está simplesmente trabalhando as sequências, comparando, vendo a diferença, né? Não sei H e o ASE, mas a transtirretina tenho certeza que deve ter um caminhão de dados sobre isso, né? Tá? E dizer, tá certo aqui, o espectro, sei lá, de dicroísmo circular medido bate com esse troço aqui que a gente fez, a quantidade de folha beta e alfa-hélice bate, então acho que enriquece a discussão e te tira um pouco só do mundo computacional aí. Estou supondo que vocês vão escrever um trabalho com isso aqui em algum momento, né? Não sei se vão esperar para juntar a parte experimental ou não. A gente está com a parte experimental em andamento e a gente está começando a escrever, mas a gente pretende incluir.
que ela já tá meio encaminhada. Eu não coloquei os resultados, porque não está 100% definido ainda, mas a gente já tem alguns resultados experimentais. Eu até coloquei na apresentação, em Você alguns falou aí slides mais ou menos. posteriores. Vamos aproveitar, então. Fala para mim o que vocês fizeram da parte experimental, só para eu... Então, a gente tem os plasmídeos já que foram gerados das mutantes, tanto a mutante de H-Oase quanto a mutante transretina. Então, a gente já tem eles para ser expressos. A gente tem o plasmídio da H-Ogerosperium seropédica e também da transretina humana. Então, nós temos os 4 plasmídios. A gente tentou fazer a expressão dessas proteínas, só que porque a gente achou que ia ser uma parte experimental um pouco mais simples, né, que seria uma simples expressão de proteína, acabou que a gente teve alguns empecilhos no caminho, principalmente na parte de purificação. Então, foram alguns meses, assim, trabalhando. E a gente está começando a ter já, a gente já tem a enzima de ervaspirina funcional, ela está expressa já. Eu já fiz alguns testes bem preliminares de função. Então, a gente já consegue ver o espectrofotômetro mesmo, a conversão justamente da via completa. A gente tem a uricase expressa, então a gente consegue ver justamente a degradação do astúrio em 5-HU, que é um composto super instável, né? Então ele decai se a gente não colocar a HUase. Mas colocando a HUase, a gente também consegue ver a formação do OHCU, que é o terceiro composto da via. Né? O ensaio é um E, ensaio espectro fotométrico, você falou isso, né? sim, a gente mede só pela absorção mesmo Tá. em comprimidos de onda, que já tem alguns dados, bastante dados experimentais, na verdade, da via do astúrio. Aham. Então, já fizeram uns testes, né, de qual que é o comprimento de cada composto, então a gente consegue medir justamente a absorvância deles Perfeito. nas coisas específicas. As mutantes, a gente está fazendo atualmente, então, alguns alunos de iniciação científica do laboratório estão ajudando, e a gente está justamente no passo de purificação das proteínas. E a gente espera, assim que a gente tiver elas funcionalmente expressas, principalmente fazer um ensaio mais simples inicialmente, só para confirmação, que é um ensaio enzimático também com as mutantes, que a gente espera nesse trabalho, né, que a mutante de transretina seja capaz de realizar a mesma função que a H-Oase. Então, a gente fizer esse mesmo ensaio enzimático por Isso, espectrofotômetro mesmo. A gente consiga isso. ver a conversão e a outra não. Mas a gente também está com os planos de fazer ensaios de CD, né, de dicroísmo, e, por fim, alguns ensaios de RMN, justamente para tentar ver a dinâmica dessas proteínas, não só em sílico. Você pode fazer uns ensaios de estabilidade também, porque pelo que você falou, as Uhum. estabilidades mudam bastante, né? A Por gente está fazendo exemplo, isso também. o seu mutante de TTE, o seu mutante de HI-Uase deveria formar fibras, por exemplo. Sim, isso é uma coisa que a gente tem que olhar. Né? E o ensaio de agregação também não é um ensaio relativamente simples, né, de bancada mesmo. Então, a gente já está com os planos de fazer. Tá bom. Joia. Vamos lá. Ok. Aí uma pergunta sobre você. Estou aqui nessa parte das cavidades aqui que você mostra, depois mais para frente você comenta a mudança no tamanho das cavidades, né, que você calcula aí usando o Caver, né, Uhum. das proteínas originais e dos mutantes, né? E a minha dúvida é a seguinte: você comentou na apresentação, comentou no texto também, que em alguns casos as mudanças fica maior, mas não fica maior em todos quando você compara o módulo com os dois alfa-folhos, não fica tão grande, não dá o mesmo número do volume da cavidade. Eu não sei se essa é uma dificuldade de usar esse programa, né, que eu não conheço, mas não daria para calcular o tamanho, em vez de usar o tamanho da cavidade inteira, você usar o tamanho do sítio de ligação, porque eu entendi que os ligantes não ligam na cavidade inteira, né? Uhum. Tem um pedaço da cavidade que está lá, mas talvez precise ter uma flexibilidade para acomodar o ligante, mas que talvez o tamanho que deveria ser olhado deveria ser o tamanho do sítio de ligação propriamente dito. Não sei se já tem possibilidade de definir isso Uhum. no seu programa aí que você usou para calcular o tamanho da cavidade. Eu queria que você comentasse sobre isso, Rafael. Talvez a medida Então, da cavidade inteira não seja aquela que vai te mostrar as diferenças mais adequadas, não sei. no Caver, né, que é esse programa que eu usei, o que você faz, na verdade, você coloca o tamanho de uma probe, basicamente o tamanho de uma molécula de água, e ele tenta encaixar ela nas regiões da cavidade. Então, inicialmente não tem como você setar
exemplo, uma região específica para ele fazer isso, que ele vai tentar em qualquer espaço vazio da molécula. O que a gente pode tentar fazer é tentar cortar isso, né, e analisar só de um pedaço, tentar limitar manualmente mesmo. E uma outra ideia que, na verdade, surgiu no início dessa semana, quando a gente estava fazendo uma prévia no laboratório, foi de fazer a medição de distâncias mesmo, sabe? Até pelo próprio Quimera, a gente consegue estabelecer um ponto e medir. Isso. Porque já tem na literatura, tanto para as duas proteínas, qual que é tanto o comprimento quanto a profundidade das cavidades e a circunferência. Então, o próximo passo, que só não deu tempo de fazer, né, nesses últimos dias, mas é justamente fazer a medida de comprimento mesmo, para ver se a altura, o comprimento da cavidade se iguala. Isso. Acho essa uma medida boa também. Não, você não vai jogar outro fora, mas é um dado a mais. É um aí, complementar, sim, é uma complementaridade. Isso. Já que o ligante não ocupa a cavidade inteira, né? Uhum. Aqui na página 56, aí, né, aí me refiro a essas figuras de. Essa é só uma dúvida baseada na ignorância, tá? Nessas figuras de potencial eletrostático, quando você mostra a setinha da. Deixa eu ver se eu entendi a sua anotação aqui. Você mostra a figura na parte esquerda aqui, o tetrâmetro em pé, vamos falar assim, depois você põe uma setinha assim, 90 graus assim, né? Esse 90 graus, na realidade, o que é essa anotação que você está usando? Porque eu entendi que você pega ele em pé assim, aí primeiro você faz assim, né? E depois assim. Tem duas rotações de 90 graus aí, não? Em vez Não, de aqui, uma a só. proteína ela está estabelecida assim, né? Nessa posição vertical. Aí que como se cada mão minha fosse um dímero da proteína. O dímero, E a tá. cavidade Isso. passa nesse eixo. Essa Isso. análise, a gente pegou um dímero e fez assim com ele. A gente pegou e a gente mostra o interior da cavidade. O cinza na figura é justamente a topologia da cavidade, né? Tá. Você tirou o Percorrendo. dímero como se fosse uma tampa e virou ele assim. E virei de frente, né? Mostrando o interior dele, não o exterior. Por isso que a rotação tá para trás. Tá bom. Então isso eu não tinha entendido. Tá bom. Eu É, estava tentando só virar o a gente negócio 90 graus. Tá bom. então, basicamente, a gente separou um dímero só e mostrou, em vez de mostrar a parte externa dele, a parte interna, que a gente fez assim. Tá. Aí, por isso que a gente vê a cavidade percorrendo ao longo do eixo da figura. Isso. É uma interpretação meio complicada. Assim, eu acho que eu preciso escrever esse negócio de tirar os dímeros. Bom, se está escrito no texto, eu não entendi, porque eu não tinha entendido isso aí, não. Eu posso tentar detalhar. Eu só peguei a molécula e estava virando ela assim, falei, mas não dá isso que está aí do lado. Né? Eu estava achando que era uma visão lateral, assim, que você estava mostrando, onde dava para ver o buraco da cavidade. Não, mas agora entendi, porque agora o A e o B do lado direito fazem mais sentido. Tá bom. Jóia. Eu posso deixar isso mais claro de como foi feito com a... por isso que você desenhou esse planinho tracejado assim, era como se fosse um corte. Assim, isso, é como se fosse um corte naquele plano e uma remoção dessa parte nesse talvez, caso, a figura do dímero AB, né? Mas podia ser outro. De repente, para você não ficar um referente enchendo o saco, que nem eu fiquei agora, depois você escreve isso aí quando você for botar no paper. Agora entendi, né? A defesa de tese é bom que você tem chance de explicar assim. Agora entendi, tá bom. Aí você vai começar o trabalho com as proteínas mutantes na página 57, e aí você diz logo no começo que esse, então, é uma sequência de uma outra tese defendida aí no grupo pelo Lucas Carrijo, né? Você podia me dizer, assim, rapidamente, exatamente qual foi esse trabalho anterior, de onde você começou, o seu? Ou seja, o Lucas deixou o quê para você que você pegou e continuou? Então, a tese do Lucas foi... principalmente baseado naquele artigo que eu mostrei que foi publicado no passado, que é de reconstrução das proteínas ancestrais. Então, eles pegaram 3 momentos, né, da evolução das proteínas e propuseram e fizeram todo o ensaio estrutural e biofísico delas. E na tese deles, não foi publicado ainda, ele propõe, acho que no último capítulo, no finalzinho, justamente a ideia que surgiu desse trabalho, que é de interconversão. Então, ele propõe uma metodologia que é a que a gente utilizou nesse trabalho, né, de troca de resíduos. E o que foi feito dele com o professor Lucas foi justamente a geração das sequências mutantes. Então, você herdou, então, as sequências das duas... Eu herdei as sequências, sim. Tá. Aí toda a parte
toda a outra parte foi feita comigo. A análise das sequências, depois, né, tá bom. Joia, joia. Aí, nessa mesma página aí, 57, aqui está a pergunta da história dos preditores de agregação, que eu já te fiz, né? Tá? Então, talvez seja interessante rodar. Tem um monte desses preditores hoje em dia, um monte, né? E é super rápido de rodar, o Rafael. Talvez te complemente alguma coisa aí, se você tentar, já né? anotei aqui para... E está muito na moda. Bom, é uma pergunta que talvez não faça muito sentido para você, mas eu estou alucinado aí nos negócios de transição de fase, líquido-líquido, né? Então, eu tinha aquele filme que o menininho dizia assim, I see dead people, né? Aí eu falo assim, I see liquid droplets. E tudo que eu quero ver se faz liquid droplets. E um passo essencial para fazer isso é exatamente o envolvimento dessas proteínas que são capazes de formar fibras amiloides, né? Porque tem regiões intrinsecamente desordenadas e tudo mais. Então, tem um monte de preditor disponível na web aí para testar a propensão de tudo, cara, de agregação, de transição de fase líquido-líquido, de formar fibra, de tudo, né? Então, se quiser, depois te passo o nome do monte, mas é capaz que o Lucas aí já conhece vários deles, tá? Não, tá. Então, A gente pode conversar sobre isso depois. Acho legal. de repente tem alguma coisa aí que vai te ligar com alguma coisa, com algo funcional, principalmente na parte de transporte, né? Eu acho que essas droplets que o pessoal está reportando tem muito a ver com proteínas que devem carregar coisas, né? Tá? Então, talvez para trânsito de retina tenha algum uso, né? Ainda mais que faz sentido que ela forma fibras, né? Para HIU, aí não, né? Porque para pensar, as coisas enzimáticas tendem a ser mais tradicionais aí. Joia, aí você comparou aqui as estruturas na figura 27. Na figura 27, você mapeou os resíduos na estrutura tridimensional das estruturas originais, né? Porque você não tem os mutantes. Isso. São as estruturas originais. Tá certo. São as estruturas Só para originais. mostrar, onde que foi tá? feito as alterações. Tá bom, onde está? Nas estruturas. Eu não lembro se você falou isso claramente aqui, mas eu entendi isso, né? Que são os resíduos mapeados nas estruturas reportadas já originalmente. Isso. Acho que está descrito no texto. A lista completa dos resíduos está no apêndice, tá bom. Aí, só uma outra frescura de linguagem aqui na página 59, no final, logo no parágrafo anterior ao começo da sessão. Esse é um mal dos cristalógrafos, do pessoal de NM. Os biologistas estrutural puro sangue, apesar da Mari ter dito que eu sou biologista estrutural, mas eu não sou considerado um puro sangue, porque eu não faço técnicas diretas de resolução tridimensional. Mas ali tem uma frasezinha que é tipo, né, é jargão, né? E fala assim: as proteínas ainda não foram resolvidas experimentalmente, né? O que você quer dizer é que as estruturas das proteínas não foram resolvidas experimentalmente. As proteínas resolvidas experimentalmente pode ter um contexto mais amplo do que simplesmente determinar a estrutura, né? Mas entendo que está implícito aí que você quer dizer o que não foi resolvido é a estrutura. Então, por isso que eu falei que era uma frescura, uma frescura minha, mas eu sugiro você pôr aí. Tá, né? eu marquei aqui. As estruturas das proteínas ainda não foram resolvidas ou determinadas, né, experimentalmente. Eu acho que determinadas fica até mais. Na página 60 tem um outro errinho, eu acho aí, de menção, de citação de tabela, logo no começo, onde é tabela 2, acho que é tabela 3, não é? Sim. Isso foi. Sim. É a tabela errada, está mencionando. Isso. Acho que aí no texto é a tabela 3 que você quer citar. É a tabela 3, isso, que é a que vem logo após a menção. Exatamente. Esse é fácil de achar, porque a tabela está logo na sequência, né? Está logo na sequência. Aí você vai fazer a validação das estruturas, tá joia? Os amachandra ficaram bonitão, né? Aí nessa figura 28, você fala que a gaiuase de Herbaspirillum, a estrutura não está depositada. Foi vocês que resolveram? Foi, né? Você falou aí. É isso? Foi o professor Lucas que resolveu. Tá, ainda não está depositada. A gente pretende depositar ela, provavelmente, junto com o artigo que sai dessa dissertação. Tá, explica para mim de novo como é que é esse score que o Errat faz, como é que ele julga isso aí, o que ele está avaliando na parte esquerda da figura 28? Então, o Errat, ele usa como referência, né, diversas estruturas que já foram resolvidas experimentalmente, né, por cristalografia especialmente. Então, ele tem um set de estruturas que são consideradas de boa qualidade. E, com isso, ele
analisa justamente os padrões de estabilidade da conformação, de como os resíduos se organizam, né? E essas barras de erro, tanto de 95 quanto de 99, são só confiança estatística da conformação que esses resíduos, nessa sequência, podem Mas, estar mas, mas no eixo encaixados. X é o valor de erro que ele mede o quê, meu? Que ele mede o quê? É uma diferença estrutural, mas em qual parâmetro? Calcula o quê? Uma média Então, dos desvios de carbono alfa? O que ele faz aí? o X é a sequência, né, resíduo específica, Isso, tudo bem. e o Y esse erro é só com base no que ele já tem depositado das outras estruturas. Então, resíduos que estão acima de 95, ele considera que são conformacionalmente instáveis na estrutura. E os que Então, estão mas acima aí de 90, ele compara o seu banco de dados aí de estruturas resolvidas, é o resíduo, sei lá, eu pego esse primeiro amarelinho aí que parece o 33, por aí, né? Primeira uhum. barra amarela que tem na parte A. Então, ele pega esse resíduo 33 nas todas as proteínas do banco de dados e vê se ele está no mesmo lugar, é isso? Então, é que, na verdade, ele pega uma janelinha. Não sei se a figura está traduzida na apresentação, mas eu não estou na apresentação. Eu tenho que ver isso. Mas o eixo X ele fala que é uma janela, é o centro da janela. Então, Tá, o que ele tem é basicamente uma janela deslizante, tá. que, se não me engano, são 7 resíduos, em que E ele ele pega vai aquele pedacinho percorrendo. estrutural e Tá. compara com outras conformações estruturais. E vê como que ela está. Isso, mas aí nessa comparação ele tira o quê? Ele compara as posições, é isso? Ele dá um jeito de alinhar as estruturas todas e aí vai com essa janela percorrendo a sequência e vendo, olha, essa sequência aqui está na mesma posição para todo mundo. Então tem um erro pequeno, é abaixo de 95. É isso? Pelo que eu entendo, é isso. Né? Só que aí ele faz uma análise estatística, né? Para ver se isso está dentro de uma conformação, vamos supor, tolerável, né? Ou não. Aí essas regiões vermelhas são o que que ele considera como que tem algum problema estrutural, de acordo com essa Tá. janela que ele percorre. Que no final só vão aparecer nos seus modelos aí, né? Nas estruturas experimentais, aparentemente está Estruturas de tudo ok. experimento que já foram resolvidas, principalmente por cristografia, né? Tendem a não ter essas regiões. É. Mas você pode ver que até estruturas que já foram depositadas no PDB têm regiões amarelas, que são de 95% de confiança. Mas pequenas, poucas, né? E São as poucas, vermelhonas mesmo tem bastante nas extremidades, provavelmente, porque são muito flexíveis, né? são muito flexíveis. Inclusive, as regiões amarelas, até nas estruturas depositadas, elas estão em regiões de volta, que também são flexíveis, né? Isso, Regiões, essa era a pergunta que estava aqui embaixo. Isso incluía aquelas regiões que você viu antes lá, que são os sim, loops, né? sim. Eu não mapeei exatamente na citação, mas elas batem, né? Essas regiões amarelas são regiões de volta. Especialmente essa região aqui, mais ou menos o resíduo 90, que essa primeira barra aqui, ela é uma região que foi bem difícil, principalmente para o modeler. Eu tive que fazer vários refinamentos de loop para conseguir modelar essa região melhor, que é um loop bem, bem variável. Entendi. Joia. Aí você vai lá agora comparar os arcabouços, beleza. Aí mudou muito. Aqui na página 68, estou descendo aqui, estamos chegando perto do fim aí, Rafael. Então, aí vem a história das cavidades de novo, né? Que é aquela sugestão de tentar calcular algo que seja mais diretamente ligado aos ligantes, né? Uhum. Ao sítio de ligação, né? Aí, olhando essa parte que você faz os mutantes, então, você não pensou em modelar os ligantes nas cavidades para ver o que acontece? E talvez depois fazer uma dinâmica? Então, isso é o que a gente está fazendo exatamente nesse momento, Ah, porque tá bom. a gente já começou dinâmicas, que o plano atual agora é a gente pegar esses mutantes que já foram gerados e a gente gerar dinâmicas pequenas de 100 nanosegundos, por exemplo, já foram geradas, a gente só não analisou as trajetórias. Mas é justamente para ver se essas regiões terminais elas vão para algumas conformações mais estáveis, né? E depois que a gente tiver a proteína já feita a primeira trajetória, a gente quer parametrizar os ligantes, tanto o T3 e o T4 quanto o 5-HU, e tentar fazer o docking, né, desses ligantes nas cavidades, para ver se eles encaixam. Exato. Isso, porque enquanto você não tem o dado cinético experimental, você pode usar isso como Exatamente. uma indicação de. Tá vendo? O que você espera é que o 5-HU ligue no seu mutante lá de TTR e não ligue no outro, ou se ligar, não fixe, sei lá, qualquer coisa assim, Exatamente. né?
Aí, com isso, a gente pode ver, Achei... né, que Fala, como pode a falar. ganhou uma enzima, né, e ela tem a posição do ligante é bem específica lá, né, justamente para ocorrer a catálise, a gente consegue ver, né, com o docking se a gente teve justamente o contato dos resíduos, porque não adianta só ele encaixar lá dentro da cavidade se a gente não tiver Isso. a interação dos resíduos. Você pode calcular uma energia de ligação aí de algum jeito. Você falou que vai fazer uns cálculos com energia livre também, tudo, né? Isso é o que a gente propôs para o meu projeto de doutorado, que é justamente integrar É, dado de energia. isso. Esses dados são bem interessantes também. Acho que vão fazer isso aí mesmo. Beleza, vamos lá. Então, o dock com os ligantes está sendo feito nesse momento, né? Ótimo. Isso aí eu acho A bem gente está nas interessante. dinâmicas ainda, mas é o próximo passo, assim, que a gente Isso. É. identificar. Porque você fez toda a análise comparando cavidade, comparando carga, comparando não sei o quê. Agora posso comparar se o ligante realmente faz o que você espera, Sim, né? é Troca para de uma fechar a para outra. história, exatamente. Isso, exato. Então, esse dado foi o que ficou faltando aí, claramente, né? A joia, eu acho que eu cheguei no fim. Você vê que eu estou alucinado com esse negócio das propensão a fibrilar. Perguntei de novo aqui no texto, escrevi de novo. Parte experimental, tá joia, com o plano da parte experimental você falou aí. Então é isso, Rafael, eu acho que tá bom, eu acho que é isso, tá? Então eu estou satisfeito, te dou os parabéns, tá, pelo trabalho. Acho que esses experimentos que você falou que estão acontecendo aí, tanto de docking quanto da parte experimental, vão complementar a sua história de maneira perfeita, né? Tá? E aí encerro aqui agradecendo então você pelo convite e dando os parabéns a você, Mariana e Lucas e ao time aí pelo trabalho concluído com sucesso, tá? Então, muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado por ter aceitado o convite, dar suas Obrigada. sugestões do trabalho. Muito bom, Jabá. Estava aqui ouvindo você arguir o Rafael. Eu estava lembrando das minhas conversas com o Rafa, né, Rafa? A gente... Acho que foram muito boas. A gente, no final, comenta, né, Lucas? Então, eu vou dar Sem dúvida. continuidade. Vou dar continuidade. Vamos chamar o professor Luiz Delbem, que, graças à internet, pode participar. Obrigada, Delbem, por ter aceito o convite. Obrigado, professor. Bem, obrigado, gente, pelo convite. Eu fico feliz de estar aqui com vocês, mesmo muito longe, né? Mas ainda bem que tem o Zoom, né? Eu só fico triste porque eu preferi que fosse presencialmente, assim eu eventualmente ia ganhar um pãozinho de queijo, uma coisinha assim, né? Então eu acho que essa parte é a parte triste de fazer pelo Zoom. Mas, de qualquer forma, gostaria de parabenizar o Rafael. Acho que isso já foi dito pelo professor Antônio, mas você fez um mestrado num momento muito difícil, né? Então, acho que, de toda maneira, isso tem que ser colocado como um dificultador a mais, né? E eu acho que você foi muito bem. Então, assim, linhas gerais, eu achei que o trabalho é bem escrito. Isso, assim, eu fiquei contente de ver, fiquei satisfeito. Eu acho que não tenho grandes coisas a acrescentar com relação à forma como vocês escreveram. Tem algumas coisas pontuais, eventualmente eu vou falar aqui, mas são poucas coisas. Eu acho que algumas coisas que eu tinha anotado aqui para perguntar, o professor Antônio já perguntou, então essa é a vantagem de ficar em segunda, que algumas das suas dúvidas já apareceram, né? E é isso. Mas então vamos, assim, alguns pontos que eu gostaria de conversar com você. Talvez eu vá começar te perguntando o seguinte: do jeito que está aqui, tá muito legal, eu gostei do trabalho, mas ele tem essa cara super, assim, dissertação de mestrado ainda, né? E, obviamente, eu imagino que vocês vão publicar isso aqui num paper. Para você transformar isso aqui num paper, você vai ter algumas dificuldades. Uma delas é que você tem um número muito grande de figuras, tabelas, né? Na sua introdução você explica um monte de coisa. No artigo você não vai conseguir fazer isso, você vai ter que ir mais direto ao ponto, né? Em especial, revistas melhores vão te permitir poucas figuras. Então, a primeira coisa que eu realmente, assim, lendo e vendo tudo, eu fiquei curioso de te perguntar é como que você vê a transformação desse trabalho que você fez do formato atual para transformar ele num paper. Quais são os highlights principais? Como que você condensaria tudo isso, né? Lembrando que você não vai conseguir pôr tudo isso do jeito que está nesse formato aqui. Você vai ter que fazer esse pensamento. Como que eu vou vender o peixe disso aqui num artigo?
Como que você vê isso? Uhum. A gente estava conversando sobre isso, que a gente já está com meio que um draft começando a surgir, né, desse artigo, e a ideia, pensando umas, sei lá, 6 figuras por aí, de highlights, né, que a introdução a gente quer focar principalmente nessa separação das duas proteínas. Qual que é a relevância do estudo das duas, porque a HUASE, ao contrário da transcetina, é muito pouco estudada, porque humanos não têm, né, então tem uma defasagem bem grande na literatura. Então, a introdução é focar nisso, porque a parte funcional já está muito bem descrita, e justamente puxar o gancho para as abordagens atuais que não conseguem lidar tanto com a parte melodogênica da transcetina, quanto a parte da gota, né, que está diretamente relacionada, que na verdade não está diretamente relacionada com a caiuase, mas que com os tratamentos atuais acaba tendo que envolver ela, porque com a uricase você acaba caindo no 5-HU, que é instável. Então, pensando em figuras, a gente acho que a gente pensou em começar mostrando a filogenia, justamente para evidenciar que tem uma separação evolutiva, né? Não é só uma separação estrutural. E depois a gente cai na parte estatística mesmo do trabalho de validação e modelagem. E depois gastar a parte que a gente quer incluir, igual eu comentei com o professor Antônio, incluir a parte experimental, que já está em andamento, né? Então, mostrar que uma proteína é ou não é capaz de, por exemplo, realizar cinética enzimática, né? Assim como uma gaioase faria, a mutante de transretina, de mostrar se ela é capaz ou não de realizar essa cinética. Então, com experimentos simples, né, de espectrofotômetro mesmo, e de absorção. E, por fim, a gente fechar com a validação computacional da dinâmica, que a gente acha que é importante, como eu comentei anteriormente, ter algum dado mostrando que os ligantes são capazes de interagir com a proteína, e não só interagir, mas interagir nos locais certos e com os resíduos certos. Então, de causar justamente as interações que eles, principalmente para a gaiose, né, que ele seria capaz de realizar a conversão enzimática dela. Então, a gente pensou mais ou menos nessa linha. Ok. Não sei se eu te respondi exatamente. Mas... Sim. Mas veja, você está então... Um dos pontos seria que você mencionou o caso da gota e etc, né? Porque você mostrou que os hominídeos não têm essa enzima e etc. Mas aí eu fiquei pensando numa coisa. Eu também imaginei, quando eu fiquei pensando aqui, como vender esse peixe, né, numa revista. Mas, por exemplo, como que você acha que seria recebido o fato de que você, por exemplo, poderia ter usado uma gaioase, né, ao longo do trabalho, que fosse de mamífero, ou que fosse de um primata próximo ao humano, mas na verdade você partiu a partir de uma bactéria, né? Então, por que você escolheu isso? Eu entendi que vocês fizeram, né, a estrutura, isso fazia parte do trabalho do grupo, né? E até o professor Antônio perguntou uma coisa semelhante, isso era uma das coisas que eu tinha notado aqui. Talvez, se você tentasse, vamos supor, eu sou editor de uma revista, eu recebo o paper. Será que se você tentasse partir de uma gaioase, de um sistema, né, mais próximo ao humano, mais próximo, eu digo filogeneticamente mais próximo, porque uma bactéria é muito diferente e até tem outras questões que a gente poderia até abordar. Por exemplo, tem coisas que nós estamos fazendo aqui nos Estados Unidos que são relacionadas a complementações com proteínas que são muito distantes. Então, eu tento complementar, por exemplo, modelos de plantas, tipo angiospermas, tipo Arabidopsis, com proteínas de algas super distantes e tal. E uma questão que sempre existe quando você transita entre sistemas muito diferentes é a capacidade de tradução dessa proteína, né? E como que ela vai ser dobrada e etc, né? Então, quando você parte de um sistema bacteriano, então, se um dos ganchos olha, humanos não têm essa enzima, então vamos olhar como poderia ser. Talvez um sistema de mamífero, talvez um primata mais próximo. Eu fiquei me perguntando como que vocês vão lidar com esse aspecto na hora de vender o peixe com esse gancho que você colocou. Como que vocês veem isso? Até estendo a pergunta para o Lucas, para a Mariana, se vocês quiserem também discutir isso. Como que vocês veem isso? Eu acho que talvez, né, agora que a gente já realizou a modelagem, a gente já foi feito com a Diospirillum, né, mas como eu comentei anteriormente, um dos planos é justamente tentar incorporar uma terceira, não sei se para esse primeiro artigo, né, mas às vezes numa extensão do que a gente pretende continuar nessa linha, nesse modelo, né, estender justamente para ver se
a gente testou com um organismo distante, que é o que a gente já tinha disponível, e a gente não obteve resultados tão expressivos assim, né? Não foi exatamente o que a gente queria encontrar. Como eu mostrei no caso daquele potencial eletrostático. A gente ainda não tem resposta para aquela falha, né, na verdade, porque é o que a gente pretende resolver com a parte termodinâmica que a gente vai fazer. Então, às vezes, a gente consiga usar esse ponto de uma terceira enzima, né, de um organismo mais próximo, no final do primeiro artigo, né, como um gancho para falar, olha, a gente testou com organismos filogeneticamente distantes, representativos, de pontos importantes da evolução das famílias, né, uma bactéria antes da derivação e um organismo depois da última derivação, na verdade, foi a última perda, né, da gaioase, e com isso a gente não obteve os resultados que a gente queria. Então, a gente pretende incluir um terceiro organismo. A gente pode colocar... Existem diversos, até primatas, né, que tem a gaioase, então a gente, às vezes, consiga aproximar de novo. Então, às vezes, gerar novos mutantes ou tentar fazer um refinamento, né? O Lucas levantou a mão ali. Acho que ele quer comentar alguma coisa. Não, só se eu puder comentar também, assim, Manda claro, ver. né, tem a questão de que a gente já tinha, né, o clone aqui, né, mas, assim, não foi só isso, mas também pelo fato de que, na ideia original, né, assim, quando eu estava conversando com o Carrijo, era ser prova de conceito mesmo, né, então, assim, nesse caso é até mais interessante ser o mais distante possível, se a gente conseguisse fazer nessa transformação, eu acho que ficaria até mais impressionante o resultado. Essa ideia de tentar depois para uma aplicação até, sei lá, de bioproduto, né? Se a gente pensa na gota, surgiu depois a Mariana, né? Que levantou essa questão aí, mas originalmente era para ser, a ideia era ser prova de conceito, né? A gente pegar uma proteína que está super ultra distante, se conseguisse converter as funções e tudo. Mas assim, uma coisa legal bom, agora a gente está na situação, né, de que dinheiro para pesquisa está difícil, tudo, mas assim, eu acabei de lembrar que, né, o mesmo grupo que forneceu para a gente o clone da transgênica humana, lá do Rio, né, do pessoal da Débora Fogo, eles têm também a gaioase de Daniel Hério, né, então, de repente, a gente pode até de lá e já ser mais para já ter sido depois aí, né, desse evento de duplicação, né, então, se a ideia, né, tentar explorar para esse lado, daria para fazer também. Seria um organismo não tão próximo, né, mas também não tão distante, né? E o Isso. Daniel Hare foi, curiosamente, né, a primeira estrutura a ser resolvida, junto com a de bacilos. Então, E outra coisa também, assim, lembra que a gente está, as mutações elas estão sendo feitas no que aparece como sendo a tendência geral, né, de conservação para o grupo, né? Então, a princípio, as que tem nas de primata não deveriam ser muito diferentes dessas aí, tá? A gente pode até conferir depois, mas... Não, isso, na verdade, a gente chegou a conferir, na verdade, eu e o Rafa, porque, só me intrometendo, vou falar rapidinho, as modificações que foram feitas, elas são baseadas naquelas que seriam repetitíveis, né, para qualquer uma das HUAs que a gente tem. Tanto é que, por isso, esse estresse, né, digo, estresse em termos de análise que o Rafael fez, para deixar bem claro, né, o que a gente vê do ponto de vista de estrutura, de carga, de volume, né, que são coisas que são muito importantes. Porque, assim, em termos de só você conseguir ter uma perda de atividade ou ganho, mudando 1 ou 2 resíduos, talvez isso aconteça, né? Tem alguns artigos que mostram... tem um artigo de 2011. Só que, assim, eles eu e o fizeram Rafael, a isso. gente discute bastante sobre ele, né, Rafa? Porque a gente tem, assim, tudo bem, teve atividade, mas quanto, né? Porque aí você tem que... Uma coisa é ter atividade, outra coisa é ser realmente ativo, né? Funcional, enfim. E... Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci, mas tudo bem. Mas puxando... Pode terminar, Mati. Não, e eu acho que isso é bem interessante, e mesmo que, assim, eu sei que tem essa questão que a gente pode usar um mais próximo, né? O Rafa pode até relembrar, ele fica, agora que o Jabá falou que eu tenho personalidade forte, né? Quando está muito tarde, 8 horas da noite, eu mando um paper para o Rafael perguntando se chimpanzé tem HUAs. O Rafael fala, que pergunta é essa? Aí eu mando um artigo para ele. Então, assim, é uma coisa que a gente fica sempre atento, né, de ver o que está na literatura, o que tem ou não. E aí, para completar, a gente tem a Júlia, né, Rafa, nossa outra aluna, e a Júlia fez um trabalho de TCC, né, na verdade. Ela analisou várias dessas proteínas. Então, assim,
tem muitos detalhes nas HUAs entre as espécies também, né, Luquinhas? Então, assim, alguns têm peptide sinal, outros não têm, uns têm uma região a mais, outras vêm com outros domínios. Então, assim, às vezes também pegar um muito próximo não necessariamente é o que vai resolver o problema. Uhum. A própria ervaspirina, né, ela não tem um peptídeo sinal, então ela consegue ser direcionada para o peroxissomo, que é onde ocorre o resto da via de degradação. Então, às vezes, pegar uma que fosse endereçada para fora, assim, seria interessante, né, porque as transcetinas são circulantes, mas na questão enzimática, ela perderia a função. Então, é uma questão que está muito pouco estudada, na verdade, porque a HUAs não tem muito dado na literatura, mas essa questão de peptídeo sinal é o que a Júlia Vamari comentou. Começou a explorar de endereçamento das proteínas, mas é um ponto que a gente pretende, em algum momento, incluir na análise também. Não, beleza, gente. Eu acho que assim, uma boa parte do que eu acho que eu aprendi nos últimos anos, assim, foi mais, e também estou aprendendo até hoje, é como realmente transformar ideias que a gente tem em papers que convençam as pessoas, assim, né? Porque às vezes você tem dados ótimos, o trabalho é excelente, mas o jeito que você apresenta, às vezes ajuda, às vezes prejudica. Então, assim, vendendo o peixe do jeito que o Lucas falou, olha só, nós vamos tentar provar um conceito, então a gente vai pegar uma proteína super distante e vamos mostrar que a gente consegue converter uma na outra. Esse é um jeito de vender o peixe, mas daí não tem a história da gota, entendeu? E tal. Agora, se você vai mais para a história da gota, aí vai ser meio óbvio que talvez alguns revisores vão pensar igual o Antônio e eu pensamos aqui, mas por que você não olhou, então, um organismo próximo que tem as duas, né? Pensando numa aplicação mais biotecnológica. Agora, é mais uma questão de como vender. Aí, uma coisa que eu notei assim também, e é um ponto que eu acho que a gente pode discutir rapidamente, no seu resumo, eu notei duas coisas. Eu acho o resumo assim, muito importante, né? Especialmente pensando em artigo, porque geralmente é tudo que o editor vai ler assim de cara, né? Você sabe disso, geralmente o cara vai olhar o resumo antes de mais nada e ali já vai decidir bastante o rumo do que vai acontecer. Tem uma coisa que você fala aqui, que eu anotei, e eu acho importante pensar, que no resumo tem uma parte onde você diz que tal proteína, a maior parte dos seus processos evolutivos ocorreu antes dos estágios de peixes e anfíbios, originando-se por meio da duplicação de genes envolvidos na via catabólica de purinas. Bem, trabalho de evolução. Você acha que faz sentido falar estágio de peixe, estágio de anfíbio? A evolução tem estágios mesmo? Ou, de repente, o jeito que você escreveu contraria alguns princípios evolutivos, você acha? Não, eu agora lendo assim e pensando de um jeito mais evolutivo, eu acho que realmente que eu deixo bem, acho que eu tento deixar bem claro, né, na introdução e na discussão, assim, que na verdade teve aquela duplicação, mas resultou o gene parálogo lá e tudo mais, mas o jeito que essa frase tá montada realmente contraria um pouco, porque não é como se fosse uma coisa assim step by Hierárquica, step, né? né? Ela dá a Hierárquica, isso. ideia de que que houve um Uhum. estágio disso ou daquilo, e até lembro você que peixe, por exemplo, é uma péssima definição evolutiva, né? Sim, Porque grupos exatamente. totalmente diferentes a gente chama de peixes, e dependendo de como você definir peixe, a gente é um peixe também. Então, Sim, com certeza. o que eu quero dizer? Quando você estrategicamente for vender isso para uma revista, se você for para uma revista de evolução, você tem que tomar cuidado com uma frase dessa, porque de repente o editor passa o olho ali E na hora já. no artigo e já fala, esse artigo não é para essa revista. Mas na verdade ele é. É só uma questão de como que você vai vender isso. Então eu tomaria cuidado com esse tipo de coisa, assim, ser mais preciso no sentido do que é grupos que divergiram mais ancestralmente, né? Evitar essa ideia de que há estágios compartimentalizados e tal, porque não é bem o caso. Com certeza. Uma outra coisa no seu resumo que eu acho muito importante para quando você for converter isso aqui num paper. Esse resumo, ele é assim, ó, eu fui lendo ele e ele me parecia ótimo. Eu falei, caramba, o cara vai chegar num negócio assim muito legal. Aí quando você tem as suas últimas frases do resumo, parece que você não entrega. É como assim, você fala um monte de coisa super legal e aí chega no final daquela, tipo assim,
sabe, a hora que você fala, o que ele vai entregar agora? Aí dá uma quebrada, assim, né? E eu acho que pensando assim em paper, não tanto no formato de dissertação, porque eu entendo que a dissertação ela tem um formato diferente, né? Mas você termina, por exemplo, as mudanças observadas em relação à polaridade, cadeias laterais e grandes resíduos de aminoácido também estão de acordo com a conservação estrutural das subfamílias, ponto. Dá a impressão que você não está entregando o que você prometeu antes. Mas, na verdade, lendo depois o trabalho, você percebe que essas últimas frases poderiam ter sido escritas diferente. Você poderia ter dado highlights assim, do que de fato você entregou. E eu estou pontuando essa coisa do resumo porque é o que eu te falei, na hora que isso aqui for para uma revista, é a primeira coisa que os caras vão ver. E esse finalzinho do resumo é onde está assim, nossa, agora, sabe, o final do filme, agora vai ter a resolução. Aí você acaba com uma frase dessa. Então, eu acho que aí você tem que pensar um pouco, vender melhor o que você tem, entendeu? Entendi. Eu acho que aí tem uma coisa. Tem outras coisas assim que eu marquei, aqui algumas o Antônio já falou e eu não vou ficar sendo redundante. Só um pequeno detalhe, na sua figura 15, que é quando você mostra a sua árvore filogenética, que está aqui, deixa eu só achar a figura aqui no... Página 44. 44, tá. Vamos lá. Bem, é um pequeno detalhe, mas é mais uma curiosidade. Eu sei que a parte evolutiva e tal dessa família está no trabalho do Lucas Carrijo, que eu me lembro de estar na banca dele, né? Agora, uma coisa que é importante pontuar aqui, essa árvore da figura 15, ela não é uma árvore da família de genes, certo? Porque você tem um terminal para cada espécie, ela é uma árvore das espécies, certo? Você não está mostrando, por exemplo, quantos genes dessa família você tem em humanos? Você só tem um? Ou tem Não alguma tem. A gente duplicação? tem um. A gente ainda tem, isso é uma discussão que surge um pouco tempo atrás, mas a gente ainda tem o gene de HUASI, só que ele está com muitas mutações deletérias, então ele não é expresso, ele não é traduzido em proteína, mas ele tem alguns long non-coding. Entendi. Mas Então seriam dois. você tem algum, seria dois. Então essa aqui é uma árvore de espécies que você usa para ilustrar os momentos onde você teve essas duplicações. Então, o que eu estou pensando aqui? Claro que quando você for transformar isso num paper, não necessariamente as pessoas vão saber do trabalho do Lucas Carrijo, nem que ele é do seu grupo, e nem etc, etc. Então, eu acho que você poderia pensar numa forma de ilustrar a evolução da família usando os próprios genes que estão nessas espécies, entendeu? Porque, eventualmente, não são todas essas espécies que só têm uma cópia. No caso de humano, por exemplo, você tem esse outro pseudogene possível aqui, né? Então, de repente, não para a dissertação, mas para vocês pensarem se não valeria a pena você também ter a ilustração da evolução dos próprios genes, ao invés de você simplesmente começar com um modelo esquemático, né, que é onde você mostra a filogenia das espécies e diz, aqui tem, aqui não tem, mas você não está mostrando com esse resultado se tem ou não tem, se é pseudogene ou não é, entendeu? É uma coisa assim que você introduzisse mais diretamente aos dados. E eu lembro de ter visto aqui uma coisinha que você talvez possa corrigir, que você trocou ali a cobra com o crocodilo na figura. Não é isso? Você colocou ali na frente do crocodilo está a cobrinha e aí no lado ali da Piton está o crocodilozinho. Agora que você falou, eu vi que tá realmente Eu vi perdido. que tem essa inversão. Mas eu entendi, você tentou começar com um modelo e tal, mas de repente, pensando num paper, linhas gerais, poderia ir direto no genes. Sim. Tem uma Essa breve... figura surgiu com a gente tentar fazer uma coisa ilustrativa, né? Igual você mesmo disse. Aí, tanto que eu escolhi algumas espécies de interesse, né? Mas que não dá para mostrar. A família, quando a gente olha no Smart, né? Ele tem, acho que 7.000 e algumas coisas, e poucos depositados. Então, eu tive que escolher alguns organismos. Mas, às vezes, fazer uma árvore mais completa, não mostrando as espécies, né? Mas mostrando os genes em si, que dá para fazer pelo próprio servidor do Smart, né? A gente pode exportar ela e colocar na ponta dos ramos só os genes, mostrando algumas espécies, não precisam ser todas, mas algumas de interesse, assim, mostrando que algumas têm duas, algumas têm uma, e algumas têm até mais. Tem Isso. alguns organismos que tiveram duplicações posteriores. Então, algumas bactérias têm isoformas de HEUASE, então tem 4 genes da HEUASE, por exemplo. Então, acho que seria interessante mostrar, realmente. Sim, então aí você tem genes diferentes e tal, acho que seria
seria interessante, assim, talvez você ir para essa linha. E você não precisa simplesmente, a boa árvore filogenética para esse caso não é necessariamente a que tem mais espécies, é essa que você tem genomas mais completos, que você tem certeza que o número de genes é aquele, né? Porque hoje em dia é uma coisa que acontece muito nesse ramo, às vezes eu vejo as pessoas, eu tenho que pôr mais espécies cada vez mais, mas não necessariamente, porque muitos desses genomas são drafts. Às vezes você não tem certeza se só tem... Você achou 2, mas o genoma só tem um busco de 50%, então você, de repente, nem deveria usar ele. Ele pode ter 3, 4, você só não está vendo. Né? Então, de repente, alguns mais bem anotados, bem sequenciados, né, de animais são bem ilustrativos, mas felizmente no ramo da evolução que você está olhando tem muitos, né? Você tem vários primatas super bons, você tem outros mamíferos super bons, você tem peixes que são bons, tipo zebrafish, taquifugo, etc. Tem animais não vertebrados, tem um monte, né? Legumes, Drosophila, etc, etc. Então, assim, dá para você ir direto nos genes, eu acho, pensando numa revista mais de evolução. Uma outra coisa que eu fiquei aqui em dúvida, tanto na 15 quanto na 16, você mostra a árvore filogenética, mas a sua árvore não tem nem bootstraps, nem escala. Eu entendo que é uma ilustração, né, que você tenta fazer, mas aí, olhando para a figura 16, como você tem algumas politomias ali, eu penso, como que você fez essa figura 16, por exemplo? Que tem os primatas só. Eu acho que eu até comento isso no texto, mas ela foi feita com base, tem um servidor Smart, né, que tem a anotação dos genes, das proteínas, e depois eu fui no ITOL, no Tree of Life. E algumas, no caso do Smart, algumas politomias, tem até algumas tritomias aqui que eu estou vendo aqui agora, elas não estão resolvidas no Smart. Então, eu acho que eu comentei que foi feito diretamente de como saiu o output. Então, o que eu posso fazer, talvez, é tentar tratar isso melhor, né? Fazer um tratamento intermediário, justamente para resolver essas, porque elas já estão resolvidas, né? Eu consigo, por exemplo, já achar a resolução por exemplo, o gênero macaco aqui, né? Ele está com são quatro ramos, né? Então, eu posso tentar, às vezes, fazer uma resolução manual mesmo. Que... Ou até, será que você precisa dessa figura assim? Será que você não pode fazer simplesmente uma ilustração mesmo, assim, extremamente simplificada, mostrando os grandes primatas, os outros? Será que você precisa? Porque meio que ficou entre uma análise direta, onde você vai calcular como seria essa filogenia, e um esquema. Mas, de repente, para o seu caso, um esquema serve. Um esquema se resolveria. Então seria Também mais é uma simples. possibilidade. E aí ficaria evitaria... até mais visível, né? E evitaria do revisor perguntar, mas cadê o bootstrap, cadê não sei o quê, como que você calculou? Você pode deixar claro, é só um esquema, né? E com base em trabalhos filogenéticos, tem um monte sobre primatas, né? Então você já teria como saber isso. Então acho que esse seria um outro ponto, assim, até para simplificar. Deixa eu ver o que mais aqui que eu anotei. Tem algumas coisas muito simples, mas que vale mencionar aqui, por exemplo, na página 45, você, por exemplo, chama... É só uma coisa técnica, eu não me lembro agora de cabeça quanto isso se repete ou não no texto, mas lá no começo você escreve arqueias com S em itálico. Quando você faz isso, não deveria ser em itálico. Primeiro que arqueia não é em itálico, né, de jeito nenhum, e arqueias com S no final é só um substantivo, assim, então poderia ser escrito com letra normal, tipo bactérias, animais. Não precisaria italizar tal, e lembrando, o domínio arqueia não seria italizado, né? Eu acho que a única menção à arqueia é nessa frase, mas então eu vou aí... conferir se não tem outras. Mas tira o itálico e deixa como se fosse um substantivo mesmo, assim, sabe? E mesmo o ranking taxonômico, domínio, arqueia, não teria o itálico. Só que logo embaixo você coloca ali, sendo assim 4 gêneros, homo, pango, gorila e pongo, agora tinha que ser itálico e você não italizou os gêneros, entendeu? Então, só lembrando disso, porque dependendo, você vai por uma revista mais de evolução, por exemplo, 99% dos caras vão ser biólogos e eles vão olhar e falar, por que o cara não colocou itálico aqui, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa é simples, bobo, assim, mas às vezes passa e eu... Passou a se perceber totalmente essa frase. Aí deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha notado que já não foi falado. Eu tinha escrito aqui que eu recomendaria que na discussão do futuro artigo você abordasse uma comparação entre o que você está vendo com dados experimentais que já tivessem publicados, mas o Antônio já tinha perguntado isso, e você também já fez uma
uma discussão, mas é interessante notar que nós dois acabamos pensando mais ou menos na mesma coisa, então dá um heads up aí pro artigo, eventualmente uma discussão que lide mais com, beleza, o que eu estou vendo é isso, mas como isso se compara com dados experimentais? Eu tinha dado um Google rápido e eu vi que tem muito trabalho experimental, Sim. já que você poderia, né, usar na discussão. E isso é sempre muito estratégico quando você quer publicar, porque eventualmente o cara que fez aquele trabalho que você não mencionou é o revisor, entendeu? Então, cuidado com isso. Acho que poderia ter um espaço maior para isso. Eu tinha notado também se você pretende expressar as proteínas, né, que você fez, em que sistema você faria isso? Como que vocês estão pensando em fazer, como e em que sistema você expressaria? Eu acho que aí tem diversas coisas de se levar em consideração. Uma das proteínas, se você tem um arcabouço mais de bactéria, ou arcabouço mais mamífero, por exemplo, no que você vai expressar isso? Como que você vai fazer isso? Então, a gente está fazendo a expressão das 4 proteínas, né? Tanto as 2 nativas de Evaspirillum e de Homo sapiens, e as 2 mutantes em E. coli, porque a geração dos plasmídios foi otimizada para a expressão E. coli. Então, já está no processo, na verdade, né? A gente já tem, como eu comentei com o professor Antônio, a HYase de Evaspirillum, a gente já tem ela funcionalmente expressa, ela já fizemos testes enzimáticos com ela. As 2 mutantes, a gente está tendo problemas na purificação delas, mas a gente está tendo expressão no sistema. E o que a gente acha que pode ser, de certa forma, até curioso, porque a própria E. coli expressa a HYase, porque ela tem essa expressão. Então, a gente acha que alguns problemas que a gente está tendo pode ter a ver justamente com a expressão basal da bactéria, porque pode ser uma expressão tóxica. Aí a gente testou em célula Pelis, né, que é mais resistente à expressão tóxica, a gente está testando com diversas linhagens celulares para justamente testar, com variações, diferentes concentrações de IPTG, né, para expressar a própria proteína. Então, a gente está meio que nesse ponto de achar as condições ideais, mas todas estão sendo expressas em E. coli. E já tem artigos, né? A própria, igual o professor Lucas falou, a nossa transgetina veio do grupo da UFRJ, da Débora Fogel, e eles expressam ela também em E. coli. O plasmídio já está otimizado para essa expressão. Entendi. E eu não sei se faz sentido ou não, pode ser uma bobagem que eu vou falar, até porque eu nunca fiz isso, mas você conseguiria expressar, por exemplo, se você tem um problema com a própria HYase de E. coli, vamos supor, ela tem a enzima e de alguma maneira ela produz a proteína, isso vai interagir, sei lá, com a proteína que você está tentando expressar e dificulta depois sua purificação, etc. Você não conseguiria expressar isso em células humanas que não tem? Tipo célula humana em cultura, por exemplo? Então, eu acho que eu não tenho experiência, na verdade, com expressão em célula humana, porque eu só trabalhei com expressão em célula bacteriana, que tende a ser mais simples a expressão, né? O próprio cultivo e as condições de expressão e questão de superexpressão, né? Porque a gente está expressando uma proteína recombinante, né? Então, a gente quer uma concentração alta para fazer todos os experimentos, né? Fazer experimentos enzimáticos, fazer experimentos de croísmo, de RMN que a gente pretende. Então, eu não sei em que ponto qual seria a complicação de fazer em célula humana, sabe? Mas eu sei que elas tendem a ter mais problemas de ser mais complicadas, né? De crescer e de fazer expressar uma proteína não endógena, no caso da HYase. Deve ser mais complicado, sem dúvida, mas pelo menos nesse caso você não teria a proteína nativa, né? Mas aí a gente teria o problema inverso na transgetina, por exemplo. E as células mamíferas, né? Porque pensa em célula humana, né? Porque as outras células de mamífero, que não são os hominídeos, teriam as duas. Então, acho que seria um problema maior ainda. Mas células humanas expressam a transgetina, né? E, na verdade, elas têm um gene da HYase. Ele só é deteriorado. Tem algumas mutações que não fazem ela ser traduzida. Mas não faz a proteína. Não tem a proteína. Mas eu não sei até que ponto a gente teria dificuldade nessa etapa. Entendi. Bem, são questões para pensar, mas ok, eu acho que beleza. Tá, deixa eu ver o que mais eu tinha colocado aqui. Tá, eu tinha uma pergunta aqui que é parecida com uma coisa que o Antônio falou, mas eu acho que vale a pena pensar, que era o seguinte: quando você começa a mostrar as medições das cavidades que você tem nas suas proteínas e etc., uma coisa que eu fiquei pensando, e eu tinha escrito da seguinte forma: quanto o volume das cavidades se relaciona com o volume do ligante, né? Então, assim,
você mostra a cavidade em si, mas a cavidade em si, ela usualmente ela pode ser maior, bastante maior do que o ligante. O ligante não necessariamente vai se encaixar. Então, quando você mostra diferenças de volume da cavidade, o quanto que isso se relaciona com diferenças podem ser funcionais sobre a ligação ou não do ligante? No caso dessas duas proteínas, como a cavidade da gaioase tem aquele estrangulamento, né, que, na verdade, grande parte da diferença, que é quase um terço, né, a diferença das duas, se dá naquele estrangulamento da tirosina que encaixa naquela região e causa estrangulamento. Aquele resíduo de tirosina, eu acho que eu não comentei isso na apresentação, ele também é um resíduo que está envolvido na catálise do 5-HU. Então, ele está posicionado exatamente naquela região, fazendo o impedimento do resto da cavidade. Ele tem uma questão enzimática. Então, naquela figura que eu mostro os dois resíduos posicionados na cavidade, dá para ver que o 5-HU fica muito mais na beirada, que é justamente onde o bolsão catalítico está inserido. Justamente porque ele tem que entrar em contato com aquela tirosina no fundo, a arginina e tudo mais. O outro resíduo, né, o outro composto que é o T3, ele tem que ir mais fundo. Primeiro porque ele é mais volumoso, né? E segundo porque não tem impedimento. Então, aquela treonina, na verdade, ela está envolvida com a ligação do iodo, do hormônio. Se não me engano, aqueles iodos do anel, do segundo anel, então é no meio da molécula em si. E lá no fundo, mais para frente da cavidade, né, mais profundamente, que é onde não tem na gaioase, existe um terceiro sítio de ligação, que também precisa entrar em contato com o iodo para ocorrer o posicionamento. Então, o volume em si, a diferença do volume tem a ver com esse resíduo, mas a troca dos resíduos tem a ver também com a capacidade das proteínas. Entendi. Então, na verdade, a topologia do que você tem ali com alguns aminoácidos que são maiores, mais volumosos ou não, é mais até diretamente relevante para a pergunta do que o volume em si, né? O volume é meio que uma representação mais abstrata, né? Poderia dizer assim, que ele não... então, eu acho que seria muito o que o professor Antônio comentou, de talvez fazer medições, né? Não... complementar o volume com medições de pontos específicos, como, por exemplo, aquele estrangulamento, medir quanto que a profundidade, e tanto a circunferência, porque não só a altura, né, e a profundidade, mas a circunferência da cavidade também é importante, porque os resíduos têm que encaixar lá dentro. Então, eu acho que a gente tem que complementar as informações uma com a outra. Exatamente, eu acho que assim fica mais fácil de você vender o peixe do que focando muito no volume em si. O volume pode ser influenciado por uma série de coisas que às vezes não são relevantes, né? O volume variou bastante, né, naquelas análises. Então, às vezes a cauda terminal da proteína que tivesse um pouco mais estendida, ela estendia o volume, mas não necessariamente porque a cavidade está estendida, mas porque naquele momento estático que a gente modelou, teve essa extensão, né? Então, isso também é um outro motivo da gente estar realizando as dinâmicas nesse momento. Porque não necessariamente aquelas cavidades naquele momento representam que as proteínas estariam em vivo, né? Ligada ao composto. Exatamente, que a cavidade, na verdade, esse volume, se você olhar dinamicamente, ele vai ter uma variação também, né? Ele não é estático. Sim, com certeza. Ok, então, eu acho que esse é um ponto interessante para ser pensado. E, assim, as últimas coisas que eu tinha marcado aqui, que já não foram extensamente discutidas, são se você ia fazer, como ia fazer a dinâmica molecular dos tetrâmeros das proteínas mutantes, né? Tipo assim, você introduziu várias mutações, mas você pretende ter uma dinâmica tipo do tetrâmero mesmo, assim, como que essas proteínas mutantes elas vão interagir de uma forma parecida com o que acontece com as proteínas nativas? Como que você vê isso? Vocês pretendem fazer ou não é relevante para o seu problema? Então, as dinâmicas já foram feitas, na verdade. A gente já fez dinâmicas de 100 nanosegundos em duplicata para cada uma das mutantes. Só que, como são dinâmicas um pouco mais extensas, né, em questão de tempo, elas foram rodadas mês passado e a gente não teve tempo de analisar elas ainda. Então, assim que passar essa parte assim, para o artigo, a gente pretende, com certeza, ter, justamente porque a dinâmica influencia muito, né? Aquela região, principalmente C-terminal, que a gente encontrou naquele gráfico de Errate que está instável, a gente espera que numa condição dinâmica, né, numa caixa simulada, a gente
consiga achar alguma posição que ela esteja numa conformação menos instável e que, inclusive, se assemelhe mais à cavidade da proteína nativa. E depois disso, né, isso eu comentei com o professor Antônio, que depois de ter as proteínas numa dinâmica e, de certa forma, mais estáveis, a gente pretende justamente parametrizar os ligantes e tentar fazer uma segunda dinâmica com os ligantes e as proteínas. Aí incluiu justamente o docking. Perfeito, que isso era a minha última pergunta, se você pretendia incluir os ligantes na sua dinâmica. Ok, então, assim, eu acho que é exatamente isso, para mim. Eu acho que o material de dissertação que você apresentou, inclusive a apresentação também, fiquei muito satisfeito, acho que está excelente. E é por isso que eu comecei te perguntando como que você vai transformar isso num artigo, porque eventualmente, para transformar isso num artigo e vender numa revista, dependendo de que tipo de revista for, talvez valesse a pena você incluir coisas que a gente discutiu aqui, como essas questões das dinâmicas, etc., complementar um pouco o que o volume realmente quer dizer com relação aos ligantes ou atividade, né, o volume dessas cavidades. Então, seria mais nesse sentido que eu teria para colocar. Eu me sinto satisfeito totalmente com o trabalho. Então, parabenizo o Rafael, né? A gente sabe que foi um momento difícil aí no qual você fez seu mestrado. Continua extremamente difícil, a gente sabe o que está acontecendo hoje com as bolsas da CAPES, né? Então, parece que as coisas estavam difíceis, é tipo aquele meme lá do Mineirinho, né? Tava ruim, mas parece que agora piorou, assim, a gente fica perdido, a gente não sabe, né, o que está acontecendo. Então, eu espero que tempos melhores vão vir, né? E que vocês vão ter também sucesso em transformar isso aqui num ótimo artigo. Então, parabéns, né? Para a Mariana, para o Lucas, para você também, Rafael, e boa sorte para vocês daqui em diante. Eu estou totalmente satisfeito. Obrigado, gente. Perfeito. Obrigado, professor Luiz, Obrigada, Delben. pelas colocações. Lucas, quer falar alguma coisa para o Rafa? Bom, acho que já me ouviu bastante, né? Eu estava na prévia também, mas assim, aquilo que eu estava até comentando, né? Assim, eu fico muito feliz de ter ido para frente, né? Assim, bom, o Delben estava aí comentando, né, do quanto que as coisas ficaram difíceis. Para mim, assim, o meu grupo, né, praticamente desapareceu da noite para o dia, né? Então, assim, boa parte dos trabalhos estariam, né, engavetados. Então, fico felicíssimo, assim, da Mariana, do Rafael, e, aliás, boa parte do grupo dela terem colocado essas coisas para frente, né? Então, é mais para agradecer mesmo, né? E a gente vê que as coisas estão andando aí. Não tão fáceis quanto a gente gostaria, né? Mas estão indo bem. Então, agradeço aí a vocês. Obrigado, Lucas. Oi. Rafa, eu não vou te fazer nenhuma pergunta, porque eu já pergunto muito. O dia inteiro, né, Rafa? Só botando assim junto tudo, né? O Lucas é um grande parceiro aí, né, Lucas? O Lucas vem com as ideias, aí eu falo assim, não, vamos embora, dá para fazer, vamos fazer as coisas, a gente vai construindo junto os projetos, então acho que é uma parceria muito boa. E o Rafael é um cara muito dedicado, assim, ele estuda muito, ele realmente pega as coisas para fazer, ele não tem medo de fazer as coisas, né? Então, foi muito bom trabalhar com ele, né? Uma pessoa muito, assim, dinâmica para se trabalhar, né? Aí a gente senta, às vezes a gente vai conversar e a gente começa a ir para todos os lados, né, Rafael? Mas aí Sai um projeto por dia na conversa. Mas a gente consegue crescer muito nas discussões, então isso também é muito bom. O Rafael é biólogo, então ele adora sempre está me ensinando alguma coisa aí sobre biologia. Então, eu que tenho a agradecer aí bastante ao Rafael e ao Lucas, né, pelo trabalho. Eu acho que agora a gente precisa ir para outra sala, que eu não sei como é que faz. Espera aí. Acho que eu consigo criar também, mas... Aqui, achei. Aí a gente vai e volta, tá, Rafa? Espera aí, que outra sala? Cadê o link? Peraí, ela vai puxar... comentar alguma coisa? Eu vi que ela está ali na... Peraí que eu estou tentando descobrir como é que é. Tem que dar o pause nesse treco aqui? Eu acho que você pode terminar a gravação e depois volta, não? Eu não sei. Mari,